Fala galera, Titiwaz aqui, bora para mais um recap! A história já começa mostrando o nível absurdo de frieza do Gero em mais um trabalho. Ele se infiltra no meio de um grupo perigoso, como se fosse só mais um funcionário, enquanto o verdadeiro alvo da missão está ali, cercado de luxo e pessoas que claramente não têm o menor respeito por ninguém. O ambiente inteiro deixa isso claro, tudo é controlado, cheio de protocolos, inclusive na hora de beber. Antes do líder encostar no copo, existe alguém responsável por testar a bebida para garantir que está segura. Um sistema que na teoria torna impossível qualquer tentativa de envenenamento. Só que o que ninguém ali imagina é que o plano já estava em andamento muito antes daquele momento. Com total naturalidade, Gero serve a bebida como se não fosse nada demais. O teste é feito, tudo parece normal. Sinal verde. O líder então bebe sem preocupação. E é aí que tudo vira. Em questão de segundos, o corpo dele começa a falhar. O clima muda completamente. O que era um momento de comemoração vira tensão instantânea. Os outros entram em alerta, tentando entender o que deu errado, mas já não há mais o que fazer. E o mais impressionante, ninguém percebe como aquilo foi possível, porque o truque do Gero não foi direto. Foi paciência. Ele passou meses preparando tudo, alterando aos poucos o organismo da pessoa responsável pelo teste até que ela se tornasse resistente ao veneno. Ou seja, quando chegou o momento decisivo, o teste simplesmente não servia mais para nada. Um plano absurdo de meticuloso e impossível de detectar. Missão concluída sem deixar rastros. Mas quando ele volta para casa, o contraste é bizarro. O mesmo cara que acabou de derrubar um alvo de alto nível, agora está simplesmente relaxando, tentando levar uma vida comum. Até que a Kari, sua irmã, entra na conversa. Ela já chega questionando exatamente isso. Como ele conseguiu passar por um sistema tão rígido? E Gero explica tudo com a maior calma do mundo, como se fosse algo completamente normal. Meses de preparação, cálculo preciso, zero espaço para erro. A Kari até reconhece o esforço, mas logo muda completamente o rumo da conversa. Ela pergunta sobre casamento, e isso acerta o Gero em cheio. Na hora, ele praticamente engasga. Para alguém que lida com situações extremas sem hesitar, esse assunto simplesmente desmonta ele. Porque no fundo, ele sabe, o estilo de vida dele não combina com isso. Ele nunca teve uma vida normal, nunca frequentou ambientes comuns, muito menos teve oportunidades reais de conhecer alguém. Só que existe um problema maior. A família deles carrega uma tradição pesada, e alguém precisa assumir esse papel no futuro. E sem um relacionamento, isso começa a se tornar uma pressão real. A Kari ainda solta, sem filtro, que não é como se alguém estivesse interessado nele, o que só piora a situação. Mesmo tentando ignorar, aquilo fica na cabeça dele. Mais tarde, Gero encontra o Bugmaster, um conhecido de longa data. A conversa começa tranquila, mas rapidamente toma um rumo inesperado. Ele revela que está pensando em se casar. Isso pega o Gero completamente desprevenido. Para alguém daquele mundo, essa ideia parecia impossível, mas ali está alguém que vive a mesma realidade, considerando algo totalmente diferente. E o mais importante, ele não parece infeliz com isso. Pelo contrário, isso faz Gero repensar tudo. Talvez casamento não seja algo tão negativo quanto ele sempre acreditou. Talvez exista um caminho diferente. E mesmo sem perceber, essa dúvida começa a mudar a forma como ele enxerga o próprio futuro. Porque pela primeira vez, Gero começa a considerar algo que nunca fez parte da vida dele. Ter alguém ao seu lado. No dia seguinte, ainda com essa ideia martelando na cabeça, Gero parte para mais um trabalho. Mas dessa vez, algo começa a ser diferente. O alvo agora é Mei, conhecida por se aproximar de pessoas e tirar vantagem delas. Sem perder tempo, Gero executa o padrão dele e aplica sua técnica, certo de que aquilo seria só mais uma missão como qualquer outra. Só que Mei não reage como o esperado. Mesmo em uma situação extrema, ela mantém a calma. E ao invés de entrar em desespero, começa a conversar com ele de um jeito totalmente inesperado. Ela admite seus erros, mas também revela o motivo por trás de tudo. Fazia aquilo para tentar ajudar o irmão mais novo, que precisa de tratamento. Aquilo quebra um pouco a lógica fria da missão. Pela primeira vez, Gero hesita. E quando Mei pede para saber o nome dele, ele responde. Um detalhe simples, mas que já mostra que algo ali mudou. Enquanto isso, do lado de fora, quem contratou o serviço começa a estranhar a demora. Só que antes que a situação avance, outra coisa acontece. A Kari liga. Ela avisa que tomou uma decisão séria. Vai voltar para a casa principal da família e se casar. Tudo para garantir a continuidade da linhagem. Isso acende um alerta imediato no Gero. Sem pensar muito, ele interrompe Mei e faz uma proposta completamente fora do padrão dele. Ele pede ela em casamento.
A justificativa é direta. Ele precisa se casar por causa da família. E como ela demonstrou algum interesse, ele sugere que os dois resolvam isso juntos, inclusive oferecendo ajuda com o problema do irmão dela. Por um momento, parece que aquilo pode funcionar, mas May recusa. E não só recusa, ela desmonta completamente a ideia dele. Ela deixa claro que casamento não é algo que se resolve por necessidade ou conveniência. Que para dar certo, precisa ser algo genuíno. E que alguém como ele, que vive sem se abrir de verdade, nunca vai conseguir construir algo assim. Essas palavras atingem em cheio. Pela primeira vez, Jero abaixa a guarda de verdade e fala o que sente. Ele admite que queria uma vida tranquila, alguém ao lado, mas simplesmente nunca teve chance de viver algo normal. May escuta tudo e responde de forma simples. Não é impossível, ele só precisa começar a conhecer pessoas. Mas logo depois, ela aceita o próprio destino e pede para ele terminar o trabalho. Só que Jero decide fazer o oposto. Pessoal, já imaginou ter todos os streamings juntos em um só lugar? Então eu lhes apresento o Tá na Tela. Aqui você encontra literalmente todos os serviços de streamings em um só lugar. E com um preço completamente acessível, aqui você pode assistir séries, filmes e tudo que estiver em lançamento. Não só isso, tem esportes, canais abertos e muito mais. E claro, o nosso animezinho que não pode faltar. Então venha conhecer o Tá na Tela, testado e garantido pelo Titio Asa aqui. E com um atendimento particular, então, chamem eles no link do comentário fixado e tenha a melhor experiência da sua vida. Quando o contratante aparece pressionando para finalizar tudo, Jero se recusa. Ele deixa claro que não vai seguir com aquilo, porque agora precisa da May. A situação sai do controle na hora. O grupo tenta reagir, mas Jero ativa uma de suas técnicas e vira completamente o jogo. Em poucos instantes, todos são neutralizados, sem chance de reação. E com isso, ele toma uma decisão definitiva. Vai ajudar May. E em troca, quer que ela ajude ele a encontrar alguém para se casar. Surpreendida, ela aceita. Mas logo depois, vem mais uma reviravolta. Quando eles saem dali, Jero descobre que May, na verdade, é um homem que usa diferentes identidades dependendo da situação. O choque é imediato. ECO que, mesmo assim, o plano continua. Eles seguem juntos e começam a colocar a ideia em prática. May assume o papel de guia e leva Jero para um evento de encontros. Só que ali, Jero percebe rapidamente que não tem a menor experiência com aquilo. Ele tenta impressionar falando de dinheiro. Falha. Tenta agir de forma mais leve. Falha de novo. Nada funciona. No fim do dia, a frustração bate forte, mas May não desiste. Ele mostra outras alternativas e até consegue um encontro para Jero. Só que até nisso dá errado. Na hora de comer, Jero trava completamente por causa dos hábitos rígidos que aprendeu durante a vida inteira. E quando finalmente tenta agir, a oportunidade já foi embora. Mesmo assim, algo mudou. Pela primeira vez, ele tentou. E isso já é um começo. Só que quando tudo parecia estar terminando, a situação vira de novo. May é levado à força por um grupo ligado ao contratante anterior. Jero vê tudo e não pensa duas vezes. Ele corre atrás, intercepta o veículo de forma absurda e consegue resgatar May no último segundo, impedindo que a situação piore. Depois disso, já mais calmo, ele agradece. Mesmo com todos os fracassos do dia, Jero reconhece que conseguiu algo importante. Ele tentou se aproximar de pessoas. E mais do que isso, ele fez um amigo. Enquanto os dois seguem juntos, May percebe algo que nem o próprio Jero entende ainda. Apesar de toda a dificuldade, existe um lado nele que naturalmente chama a atenção. E talvez seja justamente isso que vai mudar tudo daqui pra frente. No dia seguinte aos acontecimentos no navio, May leva Jero até a galeria de arte oceânica do cruzeiro. Só que o cara não entende absolutamente nada do motivo dela ter escolhido aquele lugar para ajudá-lo a encontrar seu charme. Mesmo confuso, ele decide apenas confiar nela e seguir o plano. Quando os dois finalmente se encontram na entrada da galeria, Jero fica completamente sem reação ao ver May arrumada daquele jeito. Pela primeira vez, ele realmente percebe o quanto ela é bonita, e isso já deixa o clima estranho pra ele logo de cara. Assim que entram no lugar, Jero também se impressiona com o visual elegante da galeria, mas continua sem entender o verdadeiro objetivo daquilo tudo. Então May finalmente revela o plano. Aquilo seria um treinamento de encontro. Ela fingiria ser sua parceira para ensinar como um primeiro encontro
outro, deveria funcionar. Segundo Mei, mesmo que Jero conseguisse o contato de alguma garota, do jeito travado que ele age atualmente, qualquer encontro acabaria sendo um desastre. Por isso, ela decide ensinar tudo na prática. Enquanto caminham pela galeria, Mei começa até a dar notas para o comportamento dele, tirando pontos sempre que ele fala algo estranho ou age de maneira rígida demais. Só que depois de um tempo, algo inesperado acontece. Jero para diante de um antigo kit de doces artesanais, avaliado em dezenas de milhões de ienes. Aquilo desperta o interesse dele instantaneamente, e pela primeira vez no dia, ele começa a conversar de maneira totalmente natural. Sem perceber, Jero entra em um papo divertido com Mei sobre o item raro, mostrando uma personalidade muito mais leve e genuína. Mei fica surpresa com a mudança repentina, e até recompensa ele com pontos extras. Pela primeira vez, ela começa a acreditar que talvez exista esperança pro caso dele. Pouco depois, Mei chama a atenção de Jero para um homem sentado no chão da galeria, agindo de forma bastante estranha. A primeira impressão de Jero é que o sujeito poderia ser apenas alguém problemático, mas logo vários visitantes reconhecem o homem e se aproximam dele cheios de admiração. Então Mei revela que aquele era Shiratori, um pintor extremamente famoso e respeitado. Ela usa aquilo para explicar algo importante. As pessoas não são atraídas apenas por aparência ou comportamento perfeito. Muitas vezes, elas se conectam pelo talento único que alguém possui. Mesmo parecendo excêntrico para desconhecidos, Shiratori conquistou inúmeras pessoas graças à sua arte. E é exatamente isso que Mei tenta fazer Jero entender. Só que Jero não acredita ter nada especial assim, então Mei relembra tudo que ele fez anteriormente, principalmente quando enfrentou vários homens perigosos sozinho para salvá-la. Para ela, aquilo também faz parte do charme dele. Depois dessa conversa, Mei chega a uma conclusão inesperada. Em vez de aplicativos de namoro ou encontros arranjados, ela acredita que Jero deveria conquistar alguém ajudando pessoas, salvando vítimas, protegendo gente importante e realizando trabalhos heróicos. A ideia deixa Jero completamente confuso. Afinal, ele é um mestre do veneno e passou a vida inteira trabalhando como assassino. Mesmo assim, Mei diz que não existe regra alguma impedindo ele de usar suas habilidades para ajudar os outros também. Mais tarde, naquela noite, a situação no cruzeiro muda completamente quando os seguranças descobrem que uma obra de arte extremamente valiosa desapareceu. Rapidamente, todos suspeitam de Kyoko Himekawa. Os responsáveis pelo navio começam a procurar possíveis rotas de fuga ao redor do cruzeiro, mas não encontram nada. O que eles não sabem é que Himekawa já escapou pelo mar usando seu tubarão Joshua. Depois de chegar perto da costa e acreditar que finalmente estava segura, tudo muda de repente quando um enorme redemoinho surge no oceano e arrasta seus companheiros, e logo depois, uma figura vestida de branco aparece diante dela. Enquanto isso, Jero e Mei continuam no buffet do navio, mas agora o mestre do veneno começa a pensar seriamente na ideia de usar suas habilidades para ajudar pessoas. Curioso, ele pergunta onde poderia encontrar trabalhos desse tipo. Então Mei mostra para ele um site chamado Dark Nav, uma plataforma cheia de serviços perigosos, desde capturar criminosos até impedir atividades ilegais no submundo. Jero revela que nunca tinha usado aquilo porque sempre recebia missões através de intermediários. Enquanto analisa os anúncios, um trabalho específico chama sua atenção: uma missão de resgate envolvendo Kyoko Himekawa. Segundo o relatório, ela havia sido capturada por criminosos que exigiam a devolução de obras confiscadas em troca da liberdade dela. Apesar de ser conhecida publicamente como uma ladra famosa, a verdade é bem diferente. Himekawa roubava obras tomadas injustamente por colecionadores ricos e devolvia tudo aos verdadeiros donos. Inclusive, uma das pinturas envolvidas pertencia a uma garota que havia perdido a mãe, e Himekawa prometeu recuperar aquilo, custasse o que custasse. O mais curioso é que o próprio fã-clube dela foi quem abriu o pedido de resgate. Mei até comenta que praticamente ninguém aceitaria uma missão tão perigosa pagando tão pouco. Então aquilo acabava sendo a chance perfeita para Jero agir como um verdadeiro herói. Quando ele se apresenta como um mestre do veneno, os contratantes ficam completamente chocados, só por estarem diante de um mestre de verdade. Ao mesmo tempo, Himekawa continua presa diante do líder dos criminosos. O homem tenta convencer ela a mudar de lado, dizendo que nunca viu alguém tão bonita quanto ela. Mas Himekawa rejeita a proposta imediatamente e reafirma que só rouba por aquilo em que acredita. Irritado, o criminoso manda Ushu lidar com ela. A mulher segura Himekawa com violência e joga água nela sem hesitar. Pouco depois, Jero e Mei finalmente iniciam a
missão de resgate. Enquanto avançam pelo local, os dois acabam encontrando guardas armados no caminho. Só que antes que qualquer um pudesse reagir, Gero derruba os dois instantaneamente com um único golpe. Aquela demonstração absurda de força faz Mei pensar que talvez fosse melhor apenas deixar tudo nas mãos dele. Porém, Gero segura a mão dela e diz que precisa dela ao seu lado. Aquilo dá a confiança necessária para Mei continuar acompanhando ele. Enquanto isso, Ushio recebe ordens para eliminar os invasores. Mesmo cercado de inimigos, Gero continua avançando tranquilamente enquanto pratica falas que pretende usar quando encontrar Himekawa. E o mais absurdo é que ele derrota vários guardas durante o caminho, sem nem parar de ensaiar suas frases. Depois de atravessarem o elevador até a área inferior, a situação piora ainda mais. O líder criminoso aponta uma arma para uma pintura importante e ameaça destruí-la caso Himekawa não obedeça. Como aquela obra era justamente a prometida para a pequena garota, Himekawa acaba cedendo. Só que naquele instante, o criminoso começa a enxergar cenas aterrorizantes. Seus braços parecem ser destruídos, enquanto uma criatura estranha invade seu corpo em chamas. Porém, nada daquilo era real. Tudo não passava de uma alucinação causada pelo veneno de Gero. Logo depois, ele aparece calmamente diante de Himekawa e se apresenta como o mestre que veio salvá-la. Himekawa fica surpresa ao descobrir que um verdadeiro mestre apareceu pessoalmente para ajudá-la. Só que a reação seguinte dela desmonta completamente o clima quando admite que talvez não consiga pagar pela missão. Gero simplesmente trava, sem saber como responder. Nesse momento, Mei tenta libertar Himekawa das correntes, mas Ushio surge novamente e agarra a garota antes da fuga acontecer. Sem perder tempo, Gero injeta em si mesmo um poderoso veneno de fortalecimento físico e parte para cima dela imediatamente. Só que Ushio desaparece da frente dele num instante e reaparece em outro ponto do salão. Percebendo o perigo, Gero joga Himekawa na direção de Mei para mantê-la protegida, enquanto enfrenta Ushio sozinho. A mestre da água então cria enormes punhos líquidos capazes de destruir o chão inteiro durante o combate, fazendo os dois despencarem para um andar inferior enquanto continuam lutando. Só que, de forma inesperada, Ushio interrompe a batalha para se apresentar educadamente e até entregar um cartão de visitas para Gero. Ela explica que também é uma mestre e propõe resolver tudo pacificamente. Segundo Ushio, se dois mestres lutarem seriamente, o estrago seria gigantesco. Então ela oferece 10 vezes mais dinheiro para Gero abandonar Himekawa e ir embora. Mas Gero recusa sem hesitar. Durante a tensão, Mei quase toca na seringa usada por Gero, até ele gritar desesperadamente para ela não encostar naquilo. Ushio então percebe imediatamente que o conteúdo não era um simples remédio, mas um veneno extremamente perigoso. Ela explica que os mestres possuem linhagens especiais conectadas às próprias habilidades. No caso dos mestres do veneno, o corpo deles se fortalece ao suportar toxinas letais. Só que Gero revela que aquilo também funciona como uma maldição. Depois de usar esse poder, o corpo dele começa a entrar em colapso caso não finalize o alvo rapidamente. A luta então recomeça de verdade. No início, Ushio domina completamente o confronto, usando seus ataques de água. Porém, Gero consegue virar a situação ao aplicar um veneno térmico na luva dela, causando uma explosão inesperada. Aproveitando a abertura, ele acerta vários golpes seguidos exatamente no mesmo ponto, com uma precisão absurda, deixando Ushio completamente chocada. Mesmo arriscando a própria vida, Gero declara que está fazendo aquilo por Himekawa. Apesar de ainda serem estranhos, ele sente que ela pode se tornar alguém muito importante para ele no futuro. E por essa possibilidade, ele está disposto a apostar tudo. A luta entre Hikaru e Shizuko fica ainda mais intensa quando a assassina ativa uma técnica absurda, usando jatos de água comprimida. Os ataques começam a destruir tudo ao redor em uma velocidade assustadora, obrigando Hikaru a desviar por centímetros enquanto tenta proteger Kyoko. Mesmo mantendo a calma, ele percebe que a situação está saindo do controle quando Mei acaba sendo atingida durante o confronto. Ainda ferida, Mei manda Kyoko fugir imediatamente, dizendo que a prioridade é tirá-la dali em segurança. Só que Kyoko se recusa a abandonar os dois. Diferente da imagem de garota rica e indefesa que muitos têm dela, ela deixa claro que não pretende ficar esperando alguém resolver tudo sozinho. Nesse momento, ela percebe uma seringa caída próxima da batalha e começa a pensar em uma forma de ajudar. Enquanto isso, Hikaru começa a ficar encurralado. Seus venenos e agulhas praticamente acabaram, e enfrentar Shizuko sem isso o coloca em enorme desvantagem. Os ataques constantes da usuária de água impedem até que ele consiga se aproximar dela corretamente. Em meio à pressão, Hikaru relembra parte do treinamento brutal que recebeu do clã Gero
Jero quando ainda era criança. Ele foi ensinado que o segredo da linhagem venenosa jamais poderia ser revelado e que qualquer pessoa que descobrisse a verdade deveria ser eliminada sem hesitação. Mas Hikaru interrompe os pensamentos ao perceber Kyoko surgindo bem no meio da batalha. Ela aparece segurando a seringa e entrega o item para ele, insistindo que quer ajudar de verdade. Hikaru tenta fazê-la recuar mais uma vez, porém Kyoko rebate imediatamente, dizendo que não quer ser tratada como uma princesa incapaz de lutar por conta própria. Shizuko então usa seus tentáculos de água para agarrar Kyoko e zombar da atitude dela. Só que naquele instante, Hikaru finalmente se levanta, segurando a seringa nas mãos. Quando Shizuko percebe o que aquilo significa, manda ele largar imediatamente. Hikaru solta a seringa no chão e então dispara em velocidade absurda na direção dela. Ao olhar rapidamente para o objeto caído, Shizuko percebe tarde demais que a seringa estava vazia. Hikaru já havia aplicado o veneno em si mesmo antes de avançar. Em um único movimento, ele atravessa a defesa da usuária de água e atinge o pescoço dela com uma agulha venenosa. O efeito é instantâneo, fazendo Shizuko perder o controle da técnica e cair derrotada. Logo depois, Hikaru segura Kyoko nos braços para protegê-la. Porém, no mesmo instante, ele percebe que acabou tocando justamente na zona proibida dela sem querer. O rapaz entra em pânico imediatamente e olha desesperado para Mei, completamente sem saber como reagir. Pouco tempo depois, Shizuko desperta novamente e encontra Hikaru, observando seu estado. Em vez de finalizar a luta, ele explica que já conhecia as técnicas da usuária de água, porque havia estudado sobre aquilo nos registros do clã Jero. Confusa, Shizuko pergunta por que ele decidiu poupá-la, mesmo tendo vencido claramente. Hikaru responde que seu objetivo nunca foi eliminar ninguém, ele só veio resgatar Kyoko e impedir que continuassem interferindo. Até mesmo o outro criminoso, envolvido no caso, acaba sendo liberado com apenas um aviso. Shizuko chama Hikaru de mole por não acabar com os inimigos, mas ele deixa claro que continua extremamente perigoso quando ameaçado, mencionando um veneno capaz de causar sofrimento indescritível em quem cruzar seu caminho. Depois disso, Mei pergunta se Kyoko está satisfeita com o resultado. A garota responde de forma descontraída, dizendo que pretende evitar ser capturada novamente daqui pra frente. Em seguida, ela oferece uma carona para Hikaru e Mei. Os dois quase entram em choque quando descobrem que precisarão voltar, montados no enorme tubarão de estimação de Kyoko, o Chisuke. Algum tempo depois, Kyoko visita a Ia para devolver o quadro de sua mãe que havia sido recuperado durante a missão. Tanto a Ia quanto o pai dela ficam extremamente felizes e aliviados ao receber a pintura de volta. Ao mesmo tempo, o fã-clube secreto da Kyoko acompanha tudo pelas câmeras e acaba ficando emocionado com a cena. Enquanto todos comemoram, Hikaru permanece isolado em um canto, sem saber como agir. Kyoko então o chama até eles porque a Ia quer agradecê-lo pessoalmente. Quando a garota começa a agradecer tudo o que ele fez, Hikaru acaba ficando emocionado. Kyoko também agradece por ele ter salvado sua vida, e admite que, quando ouviu falar sobre um mestre dos venenos do clã Jero, imaginou alguém frio e cruel. Mas agora ela percebe que Hikaru é completamente diferente disso, deixando o rapaz visivelmente envergonhado. Logo depois, Mei também resolve agradecê-lo por ter pago o tratamento médico de seu irmão. Ela mostra fotos recentes da recuperação dele e explica o quanto aquilo mudou a vida da família. Mei então fala algo que atinge Hikaru profundamente. Mesmo sem perceber, ele já ajudou muitas pessoas ao seu redor. Pela primeira vez, Hikaru começa a entender que talvez não seja apenas alguém criado para machucar os outros. A situação mexe tanto com ele que Hikaru tenta se esconder no banheiro para colocar os sentimentos em ordem. Só que antes disso acontecer, o fã-clube da Kyoko chama o rapaz novamente para discutir o pagamento do serviço. Kyoko então admite que não possui dinheiro suficiente para recompensá-lo e diz que está disposta a oferecer qualquer outra coisa em troca. A frase deixa Hikaru completamente travado de vergonha, enquanto Mei imediatamente muda de assunto e sugere que os três saiam juntos para comemorar. Mais tarde, naquela noite, Hikaru e Kyoko acabam ficando sozinhos, esperando Mei chegar ao encontro. O problema é que Mei fez tudo de propósito. Ela decide desaparecer para deixar os dois juntos e descobrir se existe algum clima entre eles. Pouco depois, Hikaru recebe uma mensagem dizendo que Mei não poderá aparecer, fazendo ele quase entrar em colapso ao perceber que passará a noite inteira sozinho com Kyoko. A garota então leva Hikaru para uma convenção temática de tubarões. Mesmo totalmente desconfortável naquele ambiente estranho, ele percebe que Kyoko está se divertindo de verdade. Depois disso, os dois vão jantar juntos, enquanto Mei continua espionando tudo de longe. Antes do encontro, Mei havia ensinado Hikaru a elogiar a roupa de uma garota para quebrar o clima. Só que, ao tentar puxar assunto, ele simplesmente comenta que o colar de Kyoko parece uma lembrança antiga. O comentário cria um silêncio absurdo na mesa, deixando até Mei sem reação enquanto observa a cena de longe. Hikaru continua tentando iniciar conversas, mas cada tentativa fica
fica mais desajeitada que a anterior. Vendo o desastre acontecer, Mei resolve interferir. Ela conecta o celular em um monitor próximo e começa a mandar sinais para ajudar Hikaru a conversar normalmente. O gerente do restaurante percebe tudo, mas Mei praticamente força o homem a ficar quieto e deixar o plano continuar. Durante o jantar, Kyoko nota que Hikaru mal tocou na comida. Ele então explica que, por causa do treinamento rigoroso do clã Gero, nunca conseguiu confiar em refeições preparadas por outras pessoas. Desde pequeno, ele sempre cozinhou sozinho e comeu isolado de todos. Ao ouvir isso, Kyoko revela que entende muito bem a sensação de solidão. Ela conta que cresceu em um orfanato, sem amigos e sem família. Um homem extremamente rico acabou adotando ela pouco antes de morrer. Não por carinho, mas porque precisava de alguém para herdar sua fortuna. Foi assim que ela recebeu o sobrenome Himekawa e toda a riqueza da família. Porém, ao investigar a mansão do homem, Kyoko descobriu diversas obras de arte obtidas ilegalmente. Em vez de ignorar aquilo, ela decidiu devolver tudo aos verdadeiros donos. Essa decisão praticamente destruiu sua fortuna, obrigando ela a trabalhar vários dias por semana apenas para sobreviver. As palavras dela fazem Hikaru lembrar do quanto foi bom ouvir pessoas agradecendo mais cedo. Então ele finalmente olha para Kyoko com sinceridade e diz que ela é incrível por ter feito tudo isso. A garota fica emocionada, porque nunca ninguém havia reconhecido suas atitudes daquela maneira. O clima entre os dois muda completamente. Mei então começa a fazer sinais desesperados para Hikaru pedir Kyoko em namoro. O rapaz reúne coragem, mas acaba pedindo algo totalmente diferente. Ele pergunta se os dois podem começar sendo amigos. Kyoko e Mei ficam completamente surpresas. Hikaru admite que realmente pensou em convidá-la para sair, mas sente que ela ainda não conhece o lado sombrio dele. Ele explica que quer mostrar quem realmente é antes de tentar construir algo maior. Se Kyoko conseguir aceitá-lo mesmo depois disso, então ele pretende pedir ela em namoro da forma certa. Kyoko entende perfeitamente o que ele quer dizer e aceita começar pela amizade. Mesmo assim, ela avisa que conquistar seu coração não será tão fácil assim. Depois disso, os dois trocam contatos e Hikaru acompanha ela até o carro. Antes de ir embora, Kyoko comenta que espera provar uma comida feita por ele no próximo encontro. Só que, logo depois disso, Mei aparece de repente trazendo uma nova missão. Hikaru agora deverá trabalhar como guarda-costas da filha de um C. E o poderoso. O rapaz entra em pânico imediatamente, achando que aceitar outro trabalho com uma garota seria praticamente uma traição contra Kyoko. Mei começa a rir e explica que isso não conta, porque os dois ainda são apenas amigos. Além disso, ela diz que conhecer pessoas diferentes pode ajudar Hikaru a entender melhor relacionamentos. Depois de pensar um pouco, Hikaru acaba aceitando o novo trabalho. Mesmo sabendo que sua missão era proteger Shiori a qualquer custo, Gero não conseguia esconder o nervosismo. Afinal, aquela era a primeira vez que ele participava de uma festa universitária. Para sua surpresa, Shiori parecia estar tão desconfortável quanto ele. A garota tinha dificuldade para puxar assunto, interagir com os outros estudantes e se enturmar, o que fazia muita gente ao redor enxergá-la como alguém estranha. Enquanto isso, a história volta um pouco no tempo para mostrar como tudo começou. Mitsuhiko apresenta Gero a Shiori e explica que deseja contratá-lo como seu guarda-costas. Como Shiori estava prestes a iniciar sua vida universitária, ele acreditava que a melhor estratégia seria manter a proteção em segredo, sem chamar atenção. Em seguida, Mitsuhiko revela a complicada situação da família. O pai de Shiori havia construído um enorme império empresarial com muito esforço ao longo da vida. Porém, após falecer por causa de uma doença, deixou um testamento determinando que Shiori herdaria a empresa quando atingisse a idade apropriada. Essa decisão acabou gerando um grande conflito familiar. Futai, irmã mais velha de Mitsuhiko, não aceitava a ideia de ver a sobrinha assumindo o controle da companhia e estava fazendo de tudo para tomar a herança para si. Além disso, rumores preocupantes indicavam que ela poderia ter contratado alguém especializado em técnicas incomuns para eliminar Shiori. Por causa dessa ameaça, Mitsuhiko decidiu não correr nenhum risco e escolheu justamente Gero, o membro mais talentoso do clã do veneno, para protegê-la. Pouco depois, Mei aparece trazendo uma identidade estudantil falsa. A partir daquele momento, Gero passaria a viver como um universitário comum, infiltrado no campus. Ele aceita a missão sem reclamar, encarando tudo com tranquilidade. Logo depois, Shiori revela um sonho simples que sempre quis realizar: participar de uma confraternização universitária, como qualquer outra estudante. Gero rejeita a ideia imediatamente, alegando que seria perigoso demais, mas bastou Shiori fazer uma expressão inocente para que toda a resistência dele desaparecesse em segundos. Chega então o momento das apresentações na festa. Quando Shiori se levanta para falar, seu nervosismo fica evidente. Sua apresentação acaba sendo rígida e desconfortável, deixando os outros estudantes ainda mais intrigados. Em seguida, chega a vez de Gero. Convencido de que pode impressionar todo mundo,
ele faz uma entrada extremamente confiante e resolve mostrar suas habilidades de uma forma bastante peculiar. Depois de beber vários copos de cerveja de uma só vez, ele realiza um truque usando um material absorvente especial, criando algo parecido com uma cobra feita de líquido. Na cabeça dele, aquilo seria o grande destaque da noite. Na prática, o resultado é um desastre. Os estudantes ficam completamente chocados e desconfortáveis com a demonstração. Observando tudo à distância, Mei já esperava exatamente esse resultado. Tentando mudar de assunto, os alunos percebem que ainda falta uma pessoa se apresentar. Um rapaz loiro que estava sentado em silêncio, finalmente se levanta. Ele se apresenta apenas como Naruko e não demonstra interesse em falar mais nada. Quando perguntam sobre seu curso e seu ano na faculdade, ele responde calmamente que isso não tem importância. Para ele, o único relevante era o fato de todos terem se encontrado naquele momento. A resposta simples e misteriosa causa um efeito imediato. As garotas da festa ficam fascinadas e rapidamente começam a cercá-lo, tentando chamar sua atenção. Ao ver aquela cena, Jero percebe que ainda tem muito a aprender quando o assunto é causar uma boa impressão. Depois que a festa termina, Jero e Shiori voltam para casa carregando a sensação de que nada saiu exatamente como planejado. Curioso, Jero pergunta por que ela insistiu tanto em participar daquele evento. Ele imaginava que fosse por causa da futura responsabilidade de administrar a empresa, mas a resposta de Shiori era bem diferente. Ela explica que, pouco antes de falecer, seu pai lhe deu um conselho que jamais esqueceu: parar de viver com tanto medo e aproveitar mais a vida. Desde então, ela sabe que precisa dar o primeiro passo para se aproximar das pessoas, mas a insegurança ainda a impede de agir como gostaria. Além disso, Shiori revela que nunca teve a chance de perguntar por que foi escolhida para herdar a empresa. Por isso, deseja se tornar mais forte e confiante. Jero então a lembra da realidade da situação. Existe alguém tentando eliminá-la, e esse perigo continua presente. Mesmo assim, ele afirma que ela pode seguir seus sonhos sem se preocupar, porque continuará protegendo-a independentemente do que aconteça. As palavras deixam Shiori visivelmente emocionada, mas alguém observa tudo de longe. Naruko acompanha a conversa e envia um relatório para Futai, revelando finalmente sua verdadeira identidade. Ele é o assassino contratado para eliminar Shiori. No dia seguinte, Futai aparece para pressioná-lo, irritada com a demora para concluir a missão. Naruko demonstra pouco interesse nas reclamações dela e utiliza sua habilidade para acalmar seus pensamentos, encerrando a discussão antes de afirmar que resolverá tudo pessoalmente. Mais tarde, durante uma aula na universidade, Mei estranha o fato de Jero prestar tanta atenção no conteúdo, mesmo não sendo um estudante de verdade. Para ele, porém, toda aquela experiência era algo novo e surpreendentemente divertido. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Naruko se concentra profundamente e ativa uma técnica baseada em ondas sonoras. Instantes depois, uma pressão anormal toma conta da sala de aula. Os alunos são forçados a abaixar a cabeça sobre as carteiras, enquanto parte do teto começa a ceder exatamente acima de Shiori. Sem perder tempo, Jero injeta em si mesmo um veneno de fortalecimento. Com suas capacidades físicas ampliadas, ele dispara pela sala e consegue salvar Shiori no último instante, antes que os destroços a atinjam. Observando tudo à distância, Naruko fica impressionado. Mesmo em condições extremamente desfavoráveis, Jero conseguiu reagir de forma perfeita. Ao lembrar do que viu, ele conclui que apenas um mestre do veneno seria capaz de utilizar uma técnica daquelas com tamanha precisão. Ao mesmo tempo, Jero analisa cuidadosamente o ocorrido e chega à conclusão oposta. O responsável pelo ataque só pode ser um mestre das técnicas sonoras. Após se reunirem novamente, Jero informa a Shiori que aquilo claramente foi uma tentativa contra sua vida. A revelação preocupa Mei, que imediatamente começa a questionar se a viagem de acampamento programada para os estudantes deveria ser cancelada. Para a surpresa de todos, Mitsuhiko autoriza a viagem. Como Shiori aguardava esse evento há muito tempo, ele não queria tirar essa oportunidade dela. O que ninguém percebe é que sua decisão está sendo influenciada pela técnica de Naruko. Pouco depois, os estudantes embarcam no ônibus rumo ao acampamento. Durante o trajeto, Jero reflete sobre tudo o que aconteceu e percebe que continuar apenas reagindo aos ataques não será suficiente. Se quiser resolver o problema de verdade, precisará encontrar o assassino antes que ele faça seu próximo movimento. Ao chegarem ao local, Jero rapidamente chama a atenção, mostrando suas habilidades culinárias. Sua comida faz sucesso entre os estudantes, enquanto Shiori continua encontrando dificuldades para interagir com os colegas. Determinada a mudar isso, ela decide realizar uma apresentação usando truques de mágica. A pequena performance diverte o grupo inteiro e finalmente permite que ela receba atenção de forma positiva. No fim do dia, Jero elogia seu esforço e Shiori responde timidamente que aprendeu aqueles truques observando situações do mundo dos negócios de seu pai. Logo depois, um dos estudantes resolve contar uma história assustadora sobre uma antiga vila que existia naquela região. Segundo a lenda, os
os moradores realizavam oferendas para uma divindade local, e em tempos difíceis faziam sacrifícios para tentar garantir boas colheitas. Após o abandono dessas práticas, diversos desastres teriam atingido a vila até que ela desaparecesse completamente. A história deixa todos tensos por alguns instantes, então o estudante revela que inventou tudo na hora. O grupo relaxa imediatamente e a diversão continua. Pouco depois, algumas garotas começam a se perguntar onde Naruko foi parar, já que ninguém o vê há bastante tempo. A resposta está na floresta. Longe do acampamento, Naruko avança silenciosamente entre as árvores, enquanto prepara várias armadilhas destinadas exclusivamente a Shiori. Pela confiança estampada em seu rosto, fica claro que ele acredita estar prestes a dar o golpe decisivo. Depois de escapar de mais uma situação perigosa, o grupo decide aproveitar o restante da excursão visitando um antigo santuário, conhecido por suas histórias assustadoras. Para deixar a experiência ainda mais divertida, eles montam um ponto para tirar fotos ao longo do caminho e guardar lembranças do passeio. Quando chegam ao local, todos se dividem em grupos menores. Gero acaba ficando ao lado de Shiori, e enquanto caminham pela trilha, ele se lembra de um conselho que Mei havia dado mais cedo. Segundo ela, passar por momentos assustadores juntos poderia aproximar duas pessoas, já que a adrenalina poderia ser confundida com sentimentos românticos. Mesmo entendendo a teoria, Gero achava estranho o entusiasmo dela ao explicar aquilo. Durante a caminhada, Shiori começa a se desculpar por ter participado da viagem. Ela acredita que, se tivesse ficado em casa, Gero não precisaria estar enfrentando tantos problemas para protegê-la, mas ele a tranquiliza imediatamente, explicando que aquele ambiente até limitava algumas ameaças e que, de certa forma, era mais seguro do que parecia. Então, Gero faz um pedido inesperado. Ele diz que ela deveria aproveitar o passeio ao máximo. Momentos assim não acontecem sempre, e seria uma pena deixar o medo estragar tudo, mesmo diante da situação complicada em que estavam. As palavras dele tocam profundamente Shiori. Querendo guardar aquele momento, ela pega um bastão de selfie e tira uma foto com Gero. Porém, ao olhar a imagem, seu sorriso desaparece. O rosto dele aparece distorcido de forma assustadora, como se fosse uma entidade estranha. Confusa, Shiori olha ao redor e percebe que Gero desapareceu sem deixar rastros. O pânico toma conta dela. Desesperada, começa a procurá-lo pela floresta até avistá-lo próximo a um tronco. Mas quando ele se vira, algo terrível acontece. Sua aparência começa a mudar diante dos olhos dela, transformando-se em uma figura sombria e perturbadora. A criatura avança em sua direção, obrigando Shiori a fugir. Depois de correr por algum tempo, ela consegue se esconder dentro de uma construção abandonada. No entanto, a sensação de alívio dura pouco. A entidade surge novamente bem à sua frente, bloqueando completamente sua saída. Enquanto ela recua aterrorizada, uma luz ilumina o rosto da figura. Para sua completa surpresa, quem aparece diante dela é seu próprio pai. Shiori fica sem reação. Ela sabe que aquilo não deveria ser possível. Seu pai já não está mais vivo. Então, como poderia estar sentado ali diante dela? Suas pernas cedem e ela cai no chão. O homem então se acomoda calmamente à sua frente, como se tudo fosse perfeitamente normal, chegando até a lhe oferecer uma bebida. Ainda confusa, Shiori pergunta como aquilo pode estar acontecendo. Em resposta, ele afirma que ela está presa entre dois estados de existência, servindo como uma oferenda para Chladni. Aproveitando a oportunidade, Shiori decide fazer uma pergunta que guardava há muito tempo. Ela quer saber por que foi escolhida para assumir o futuro da empresa da família. Mas antes que receba uma resposta verdadeira, algo estranho acontece. O rosto de seu pai começa a se deformar, revelando uma segunda face escondida em seu interior. Essa nova voz fala de maneira fria e cruel, afirmando que se arrepende profundamente de tê-la escolhido como sucessora. As palavras atingem Shiori em cheio. Antes mesmo que consiga reagir, símbolos avermelhados surgem sobre seus olhos, mostrando que sua mente está sendo influenciada. A falsa figura continua atacando suas inseguranças, dizendo que ela sempre será um fracasso e jamais corresponderá às expectativas da família. Aos poucos, Shiori começa a acreditar naquelas palavras, e é nesse momento que fica claro que aquilo nunca foi seu pai de verdade. Tudo não passava de uma armadilha criada por Naruko para explorar seus medos mais profundos. Conforme a influência aumenta, Shiori afunda cada vez mais no desespero, sem perceber que está sendo manipulada. Quando parece que sua mente está prestes a ser dominada completamente, Shiori se lembra de um momento especial do passado, quando conseguiu alegrar as pessoas ao seu redor. Essa lembrança desperta uma forte emoção dentro dela. Determinada, ela declara que quer continuar fazendo os outros sorrirem. Movida por esse sentimento, corre em direção a uma porta próxima e acaba saltando para fora da construção. Só depois percebe o tamanho do perigo. Ela começa a cair
cair de uma grande altura, e enquanto despenca, pensa em todas as pessoas que a ajudaram e protegeram até aquele momento. Sem querer decepcioná-las, tenta desesperadamente encontrar uma forma de sobreviver. Shiori pega seu guarda-chuva e consegue reduzir um pouco a velocidade da queda, mas a esperança dura pouco. O objeto acaba se quebrando, deixando-a novamente sem proteção. No último instante, porém, Jero surge para salvá-la. Usando rapidamente um material especial para amortecer o impacto, ele consegue alcançá-la e realizar um pouso seguro. Aliviada, Shiori não consegue esconder a felicidade ao vê-lo ali. Enquanto isso, Jero finalmente entende o plano de Naruko. Como eliminar Shiori diretamente levantaria suspeitas. O objetivo era criar situações que parecessem acidentes ou decisões tomadas pela própria vítima. Pouco depois, Naruko aparece tranquilamente no local. Jero reconhece a inteligência da estratégia usada por ele e revela como tudo começou. No instante em que Shiori tirou a foto no ponto turístico, Naruko utilizou sua habilidade para desorientá-lo e separá-lo dela, facilitando toda a manipulação que veio em seguida. Percebendo que não podem enfrentá-lo ali, Jero decide recuar, mas Shiori está tão abalada que mal consegue ficar de pé. Sem alternativa, ela se apoia nele para continuar se movendo. Antes de partir, Jero usa um soro de aprimoramento para aumentar temporariamente suas capacidades e carrega Shiori pela floresta. Naruko, por outro lado, continua completamente relaxado. Sentado confortavelmente, ele passa a usar sua habilidade para interferir nos pensamentos dos dois à distância. Jero percebe o que está acontecendo e entrega protetores auriculares para Shiori. Ela, porém, surpreende ao tirar um par de fones com cancelamento de ruído e dividir com ele. Por alguns instantes parece funcionar, mas Naruko revela que esse era exatamente o erro que esperava. Segundo ele, quando o som continua se acumulando sem ser liberado, torna-se ainda mais perigoso. Logo depois, um ataque sonoro avança contra Jero. Ele consegue escapar por pouco, impressionando até mesmo o adversário. No entanto, Naruko nunca teve Jero como alvo principal. Os símbolos vermelhos reaparecem nos olhos de Shiori e ela volta a ser influenciada. Sem aviso, corre sozinha para dentro da floresta. Após algum tempo, uma nova ilusão surge diante dela. Dessa vez, a figura assume a aparência de Mitsuhiko. Com palavras frias, ele a faz acreditar que é apenas um peso para todos ao seu redor. Cada frase atinge diretamente suas inseguranças, mas antes que a situação piore ainda mais, Jero aparece e destrói a ilusão. Sabendo que Shiori não conseguiria resistir a tantas manipulações seguidas, ele utiliza uma substância para fazê-la dormir temporariamente e protegê-la dos ataques mentais. Observando tudo à distância, Naruko admite que alguém tão experiente quanto Jero seria capaz de superar suas ilusões. Jero então revela que compreendeu perfeitamente o funcionamento daquela técnica. Segundo ele, Naruko invade os pontos mais dolorosos da mente das pessoas e transforma seus traumas em armas. Mesmo reconhecendo que isso torna Shiori vulnerável, ele deixa claro que Naruko está cometendo um erro. Para Jero, Shiori é muito mais forte do que aparenta. Enquanto isso, Mei finalmente encontra os dois. Ao vê-los juntos, fica surpresa com a situação, mas rapidamente escuta as instruções de Jero. Ele pede que ela leve Shiori para um local seguro imediatamente. Depois de analisar tudo o que aconteceu, Jero conclui que Naruko certamente mudará sua estratégia após tantas tentativas fracassadas. Por isso, decide enfrentá-lo sozinho. Do outro lado, Naruko chega a exatamente à mesma conclusão. Convencido de que precisa eliminar Jero primeiro, ele passa a observar atentamente seus movimentos. Jero então dispara pela floresta, tentando neutralizar os fios escondidos do inimigo, usando seu veneno líquido. Porém, para sua surpresa, a técnica não funciona. Naruko explica que seus fios vibram em velocidade extrema, impedindo que qualquer líquido os afete adequadamente. Logo em seguida, ele resolve acabar com a luta de uma vez e invoca um gigantesco golem espiritual. A criatura avança imediatamente, mas Jero consegue evitar seus ataques. Pouco depois, algo inesperado acontece. Naruko percebe que perdeu o controle do golem. Ao chegar mais perto, descobre o motivo. Vinhas e galhos enormes prenderam completamente a criatura. Jero então revela seu plano. Utilizando um remédio vegetal especial, ele acelerou drasticamente o crescimento das plantas ao redor. Como consequência, a vegetação passou a interferir nos movimentos e no controle preciso que Naruko precisava exercer sobre sua técnica. Mesmo diante desse contratempo, Naruko permanece calmo. Ele afirma que o medo sempre existe dentro das pessoas, apenas esperando uma oportunidade para crescer. Naquele momento, os estudantes da excursão avistam o enorme golem ao longe e entram em pânico. Era exatamente o que Naruko queria. Usando esse medo coletivo, ele influencia a mente dos alunos e faz todos acreditarem na maldição de Cladni. Convencidos de que precisam acalmar a suposta maldição, eles
Eles decidem que a pessoa mais jovem presente deve ser usada como oferenda. Após verificarem suas datas de nascimento, chegam rapidamente à conclusão de que Shiori é a mais nova do grupo. Assim que percebem isso, Shiori e Mei fogem imediatamente, enquanto os outros estudantes começam a persegui-las sob a influência de Naruko. Enquanto isso, escondido entre as árvores, Naruko fabrica um violino, usando seus fios especiais. Ao ver aquilo, Jero entende imediatamente o que está por vir. Naruko revela que estava apenas ganhando tempo. Sem pensar duas vezes, ele arremessa seu violino na direção de Jero e dispara a floresta adentro. Mesmo fugindo, ele está convencido de que ainda existe uma forma de virar aquela batalha a seu favor. Jero corre logo atrás, enquanto Naruko desliza pelas cordas sonoras criadas por sua habilidade. Durante a perseguição, Naruko afirma que, mesmo que Shiori consiga escapar e assumir o controle da empresa da família, sua vida não ficará mais fácil. Segundo ele, parentes interesseiros irão rejeitá-la, e inúmeras pessoas tentarão tirar proveito dela. Ainda assim, ele reconhece que Shiori possui um grande potencial escondido, mas acredita que ela só conseguirá alcançá-lo através de esforço constante. Essa visão faz Naruko recordar sua infância no dojo. Mesmo vendo o irmão treinar sem parar e se dedicar muito mais do que ele, Naruko sempre acabava levando vantagem graças ao talento natural que possuía desde pequeno. Por causa dessas experiências, ele passou a acreditar que apenas os fortes conseguem sobreviver. Jero rebate imediatamente. Para ele, a verdadeira força não nasce apenas do talento, mas também da coragem de enfrentar os próprios medos. Ele lembra que Shiori começou como alguém extremamente insegura, mas já está dando passos importantes para mudar quem ela era. Na visão de Jero, essa transformação é justamente o primeiro passo para que ela se torne realmente forte. Mas Naruko nem presta atenção na resposta. Naquele instante, ele finalmente encontra o que procurava. Diante dele existe uma depressão no solo, preenchida por uma grande concentração de partículas liberadas pelas árvores, substâncias conhecidas por acelerar a recuperação física. Para alguém que depende tanto do próprio estado corporal para utilizar técnicas sonoras complexas, aquele lugar parece perfeito. Sem hesitar, Naruko salta para dentro do local e começa a absorver aquelas partículas, respirando profundamente, enquanto ativa uma versão aprimorada de sua técnica hereditária. Tudo indica que ele está prestes a recuperar suas condições ideais para continuar a luta. Só que algo parece errado. Poucos segundos depois, Naruko percebe que não está absorvendo energia restauradora alguma. O que entrou em seu corpo foi, na verdade, um gás tóxico cuidadosamente preparado para enganá-lo. Jero havia previsto exatamente o que ele procuraria e transformou toda a situação em uma armadilha. Mesmo percebendo o perigo, Naruko tenta reagir. Ele força o próprio corpo ao limite e consegue expelir grande parte do gás antes que os efeitos se agravem. Porém, a reação chega tarde demais. Aproveitando a abertura, Jero surge diante dele em alta velocidade. Usando um material especial em sua mão para neutralizar as técnicas sonoras do adversário, ele avança e acerta um poderoso golpe no abdômen de Naruko. O impacto encerra a batalha. Caído no chão e perdendo as forças, Naruko entende que foi derrotado. Ainda assim, um sorriso aparece em seu rosto. Em sua mente, ele continua acreditando que ninguém será capaz de salvar Shiori do destino que a aguarda. Enquanto isso, longe dali, as pessoas que estavam sob a influência da histeria coletiva continuam procurando desesperadamente por Shiori. Depois de vasculharem a floresta sem sucesso, elas chegam à conclusão de que não conseguirão encontrá-la. Sem alternativas, decidem escolher outra pessoa para ocupar seu lugar. Ao mesmo tempo, Shiori e Mei permanecem escondidas entre as árvores. Mei acredita que aquela é a oportunidade perfeita para fugir de vez, mas Shiori discorda. Ela sabe que escapar sozinha apenas colocaria outra pessoa inocente em perigo. Então, encarando Mei com determinação, Shiori revela que já pensou em uma solução. A cena retorna ao grupo que ainda está sob o efeito da histeria. Enquanto todos se preparam para seguir com o plano de escolher outra vítima, Shiori surge repentinamente diante deles, usando uma fantasia de bruxa que chama a atenção de todos. Com confiança, ela afirma possuir um poder especial capaz de derrotar Lord Chladni e acabar com todo aquele problema. Para convencer o grupo, começa a exibir truques com fogo, preparados previamente, ao lado de Mei. Por alguns instantes, as pessoas ficam impressionadas e até começam a acreditar em suas palavras, mas a situação muda quando uma das garotas a acusa de estar mentindo apenas para salvar a própria pele. Rapidamente, outros passam a desconfiar dela também e exigem provas concretas. Cercada pela pressão, Shiori começa a ficar nervosa, mas logo percebe Mei observando tudo à distância. Apenas um olhar já é suficiente para lhe devolver a confiança. Seguindo o plano até o fim, Shiori continua atraindo toda a atenção para si. No momento exato, Mei sinaliza para Jero agir. Sem perder tempo, ele entra em cena e utiliza sua habilidade para destruir o pequeno golem que servia como foco da influência de Lord Chladni.
Assim que o Golem desaparece, o feitiço que afetava o grupo é desfeito imediatamente. Confusos, todos recuperam a consciência. Aproveitando a oportunidade, Shiori anuncia que Lord Chladni foi derrotado e sugere que todos relaxem ao redor de uma fogueira. Enquanto isso, Naruko permanece caído, finalmente aceitando sua derrota. Porém, Jero corrige sua conclusão. Segundo ele, quem realmente venceu aquela batalha não foi ele, mas Shiori, que conseguiu superar parte de suas próprias fraquezas e dar um passo importante para frente. Naruko fica surpreso ao perceber que Jero simplesmente decide ir embora. Acostumado a acreditar que os derrotados não merecem uma segunda chance, ele não entende por que foi poupado. Antes de partir, Jero explica que eliminar pessoas nunca foi seu objetivo e sugere que Naruko pare de enxergar o mundo apenas através da obsessão pela força. Pouco depois, Jero reencontra Shiori e Mei. As duas demonstram enorme alívio ao vê-lo voltar em segurança. Na manhã seguinte, os demais estudantes acordam reclamando de fortes dores de cabeça e de sonhos estranhos envolvendo Lord Chladni e uma misteriosa bruxa capaz de controlar fogo. Sem querer explicar toda a confusão, Shiori apenas muda de assunto e anuncia que o café da manhã está quase pronto. A mudança nela é evidente. Comparada à garota insegura do início da história, Shiori agora conversa com muito mais naturalidade e confiança. Chega então a hora da despedida. Mitsuhiko aparece de forma extravagante para buscar o grupo e todos embarcam nos helicópteros que os levarão de volta. Durante a viagem, Shiori agradece Jero por tudo que ele fez. Em seguida, tenta acariciar sua cabeça como forma de demonstrar carinho e reconhecimento. A reação pega Jero completamente desprevenido, arrancando um momento constrangedor para ambos. Mei, por sua vez, registra tudo discretamente. Enquanto isso, Futai entra em pânico ao descobrir que Naruko fracassou. Convencida de que Shiori continua sendo um problema, ela contrata outra pessoa para lidar com a situação. Só que Jero aparece antes que qualquer coisa aconteça e resolve o problema rapidamente. Esperando ser alvo de uma vingança, Futai se surpreende quando Shiori faz exatamente o oposto. Em vez de confrontá-la, ela se curva educadamente e pede para aprender tudo sobre os negócios da família. Inicialmente relutante, Futai relembra o último desejo do pai de Shiori, que sempre acreditou no potencial da filha. Ao perceber a determinação sincera em seus olhos, ela finalmente concorda em treiná-la. Feliz com a resposta, Shiori se vira para procurar Jero e Mei, mas os dois já foram embora. Mais tarde, enquanto Jero carrega Mei pelas ruas, ela pergunta por que ele saiu sem sequer trocar contatos com Shiori. Jero responde que ela ainda tem um longo caminho pela frente e que não é o momento de pensar em algo mais sério. Pouco depois, porém, Shiori reaparece, pedalando uma bicicleta e impede que a despedida termine daquele jeito. Ela convida os dois para um último jantar, e eles aceitam. Durante o encontro, Mei acredita que finalmente verá algum progresso entre os dois. No começo, a conversa é bastante tímida, mas Jero consegue quebrar o clima ao apresentar um belo truque usando sua habilidade, fazendo flores descerem suavemente do céu. Para a surpresa dele, aquelas são justamente as flores favoritas de Shiori. Animada, ela decide mostrar um truque próprio em resposta. A partir daí, os dois passam a conversar de forma muito mais natural, criando uma conexão mais forte do que nunca. Conforme a noite avança, Mei acaba adormecendo, enquanto Jero e Shiori continuam conversando sem perceber o tempo passar. Em determinado momento, Shiori reúne coragem para expressar seus sentimentos, mas Mitsuhiko surge de repente para buscá-la. A oportunidade acaba interrompida, mas antes de partir, Shiori pede para adicionar Jero aos contatos. Depois que ele aceita, ela segue viagem extremamente feliz. Já Jero fica pensando se Shiori realmente está interessada nele ou se apenas está sendo amigável. Mei percebe exatamente o que está acontecendo e aconselha o parceiro a continuar fortalecendo a amizade entre eles antes de tirar qualquer conclusão. Com isso, os dois voltam a focar em sua próxima missão, encerrando mais uma etapa da jornada. Após comentar sobre sua próxima missão, Jero revela para Mei que não poderá participar porque foi convidado para o casamento de um velho amigo. O noivo é Toshiki, o mestre dos insetos, alguém com quem ele mantém uma amizade de longa data. Quando vê a foto do homem, Mei imediatamente se assusta com sua aparência e diz que prefere manter distância. Porém, antes que consiga escapar da situação, uma das borboletas de Toshiki pousa perto dela carregando um convite formal. Surpresa com o gesto inesperado, ela acaba aceitando acompanhá-lo. Jero então admite que possui outro problema. Ele não faz ideia do que vestir em um evento tão sofisticado. Por isso, pede ajuda para Mei escolher roupas adequadas. Ela concorda e ainda aproveita para lembrar que casamentos costumam reunir muitas pessoas, tornando aquele um ótimo lugar para conhecer possíveis candidatas. Alguns dias depois, os dois chegam ao local da cerimônia e ficam impressionados com o tamanho e o luxo da propriedade. Mas antes que possam admirar tudo com calma, um homem surge de repente e lança várias agulhas na direção de Jero. O ataque é tão repentino que ele cai imediatamente no
no chão, deixando Mei em choque. Por alguns instantes, ela acredita que algo muito grave aconteceu, mas logo Jero se levanta normalmente e apresenta o responsável pela recepção nada convencional, Tsunade, o mestre das agulhas. Pouco depois, os filhos de Tsunade correm até ele cheios de energia e começam a conversar animadamente sobre passeios e diversão. Ao observar a forma carinhosa como ele trata as crianças, Mei percebe que, apesar da personalidade excêntrica, ele é um pai extremamente dedicado. Tsunade então olha para Mei e deduz imediatamente que ela é a conselheira matrimonial de Jero. A precisão da observação a deixa completamente surpresa. Não demora para a cerimônia começar. Em meio à celebração, Toshiki faz uma entrada marcante, carregando Ana nos braços. Enquanto os convidados acompanham tudo atentamente, Jero observa a cena com certa dificuldade para acreditar que aquele velho conhecido realmente está se casando. A ocasião faz sua mente voltar ao passado. Anos antes, quando ainda era mais jovem, Jero encontrou Toshiki pela primeira vez após concluir um trabalho. Inicialmente, imaginou que o mestre dos insetos estivesse procurando uma luta. Porém, para sua surpresa, Toshiki apenas queria sentar e conversar. Sabendo que Jero ainda era menor de idade naquela época, ele sequer cogitou oferecer bebida alcoólica. Em vez disso, apareceu com um simples suco de maçã para compartilharem enquanto conversavam. A lembrança é interrompida quando Mei chama sua atenção para a continuação da cerimônia. Nesse momento, os convidados passam a ouvir a história de como Toshiki e Ana se conheceram. Segundo o relato, Ana quase sofreu um grave acidente durante uma escalada. Por coincidência, Toshiki estava próximo e conseguiu ajudá-la no momento decisivo. Ao ouvir isso, Jero não demonstra surpresa alguma. Para ele, aquela atitude combina perfeitamente com o tipo de pessoa que Toshiki sempre foi. A cerimônia continua sem problemas, e enquanto observa a felicidade dos noivos, Jero faz uma pergunta sincera para Mei. Ele quer saber se algum dia conseguirá construir algo tão bonito quanto aquele casamento. Sem hesitar, Mei responde que sim. Ela afirma que Jero certamente encontrará alguém especial e que continuará ajudando-o até esse dia chegar. Pouco depois, a cerimônia chega ao fim e todos começam a comemorar. Mas longe dali, pessoas perigosas observam a festa em silêncio, enquanto preparam um ataque contra os recém-casados. Entre todos os presentes, apenas Jero percebe que algo está errado. No instante em que sente o perigo, ele abandona seu lugar e corre para fora carregando uma das aranhas de Toshiki. A atitude repentina deixa Mei completamente confusa, mas Jero já está seguindo diretamente para a origem da ameaça. Enquanto a celebração continua normalmente, os invasores se posicionam para atacar Toshiki e Ana. Porém, sem que percebam, seus integrantes começam a ser neutralizados um após o outro. Quando o líder finalmente nota que algo está errado, já é tarde demais. Jero surge atrás dele, acompanhado por uma enorme aranha enviada por Toshiki. Mesmo encurralado, o homem não demonstra medo. Pelo contrário, ele ativa uma série de explosões direcionadas a Jero, cobrindo toda a área com fumaça e destroços. Convencido de que venceu, ele começa a recordar sua própria história. Seu nome é Yamada. No passado, ele levou uma vida luxuosa, mas acabou acumulando dívidas enormes. Quando chegou a hora de pagar o que devia, não possuía mais nada. Foi então que o misterioso Puppet Master tomou posse de sua vida e o transformou em uma arma humana, através de modificações especiais. Depois disso, Yamada passou a carregar inúmeros explosivos dentro do próprio corpo. Além disso, recebeu um mecanismo capaz de ativar essas cargas em situações extremas. Aquela nova existência lhe deu um propósito distorcido, levando-o a seguir o caminho de um assassino. Tudo mudou quando ele cruzou o caminho de Toshiki. Na ocasião, Toshiki o derrotou completamente. Yamada acreditou que seria seu fim, mas em vez disso, recebeu algo que jamais esperava: compaixão. Toshiki impediu que ele utilizasse seu mecanismo de autodestruição e simplesmente foi embora sem acabar com sua vida. Desde então, Yamada passou a nutrir um profundo ressentimento por ele. De volta ao presente, ele se afasta acreditando que Jero foi derrotado pela explosão. Mas quando a fumaça se dissipa, vê o jovem saindo ileso de uma barreira defensiva criada para suportar o impacto. Chocado, Yamada reinicia o confronto. A batalha se prolonga e os dois trocam golpes intensos. Durante boa parte do combate, Yamada consegue pressionar Jero e chega a sugerir que ele utilize o poder ampliado de sua linhagem para vencer. Porém, Jero recusa. Para ele, não vale a pena recorrer a esse recurso naquela situação. Enquanto isso, de volta ao casamento, Mei acaba assumindo uma responsabilidade inesperada. Como Jero desapareceu repentinamente, ela precisa fazer um discurso em seu lugar. Sem qualquer preparação, improvisa completamente as palavras. Para sua surpresa, o resultado emociona os convidados e até mesmo Toshiki. Ao mesmo tempo, do lado de fora, Jero começa a dominar o ritmo da luta. Utilizando as teias fornecidas pelas aranhas de Toshiki, ele adapta sua estratégia e consegue capturar Yamada. Com um movimento preciso, o lança para longe e pede que ele simplesmente pare de
lutar, já que não deseja estragar um dia tão importante. Mas nesse instante, Puppet Master entra em contato com Yamada. Ele informa que removeu todas as limitações impostas ao seu corpo. Agora, Yamada possui energia suficiente para destruir toda a área da cerimônia em um único ataque. Recebendo essa ordem, ele muda imediatamente de alvo e parte em direção ao casamento. No entanto, antes de agir, Yamada observa Toshiki ao lado de Ana, sorrindo sinceramente, enquanto celebra com seus amigos e familiares. A visão desperta a lembrança do momento em que foi tratado com bondade, mesmo sendo um inimigo. Aquilo muda tudo. Em vez de atacar os convidados, Yamada segue para longe de todos e libera sua energia no céu distante, protegendo as pessoas presentes na cerimônia. Logo depois, as nuvens começam a se dispersar e um belo pôr do sol toma conta do horizonte. Mais tarde, Toshiki agradece Mei pelo discurso emocionante. Durante a conversa, ele revela algo interessante sobre Gero. Segundo ele, a família Gero faz parte das 5 linhagens mais influentes entre os mestres, ocupando uma posição muito acima de várias famílias secundárias. Toshiki explica que cresceu ouvindo histórias negativas sobre essas grandes linhagens e imaginava que Gero seria arrogante ou intimidador. Porém, quando finalmente o conheceu, encontrou alguém completamente diferente. Essa diferença é justamente o motivo pelo qual passou a admirá-lo tanto. Pouco depois, Tsunade se junta à conversa. Tanto ele quanto Toshiki pedem que Mei continue ajudando Gero em sua busca por uma esposa. Ela aceita a missão com bom humor. Não demora para Gero retornar. Ao chegar, fica surpreso ao perceber que Mei já se tornou amiga de praticamente todos os seus conhecidos. Com a festa chegando ao fim, os convidados se reúnem para se despedir dos recém-casados. Então, diante de todos, Toshiki abre suas enormes asas de borboleta e parte pelos céus ao lado de Ana, encerrando a celebração de forma inesquecível. Mais longe dali, uma nova ameaça já está surgindo. Um assassino de cabelo bicolor conclui mais um trabalho e recebe informações sobre seu próximo alvo. Quando a identidade do alvo aparece, a revelação deixa claro que os problemas de Gero estão longe de terminar. O próximo nome da lista é o dele. Depois dos acontecimentos do casamento de Toshiki, Mei decide que está na hora de ajudar Gero a melhorar suas habilidades para encontros. Para isso, ela o leva até um fliperama e explica que dominar máquinas de pegar prêmios pode causar uma boa impressão durante um passeio. O problema é que Gero se mostra um desastre completo nessa tarefa. Mesmo gastando uma quantia considerável de dinheiro, ele não consegue conquistar um único prêmio. Porém, quando encontra um jogo de acertar alvos, a situação muda completamente. Graças aos seus reflexos extraordinários, ele atinge todos os alvos com precisão perfeita e ainda estabelece uma nova pontuação recorde. Mei reconhece que o resultado é impressionante, mas também alerta que um desempenho tão assustador pode acabar causando o efeito contrário e intimidar qualquer garota. Após se divertirem no fliperama, os dois tiram algumas fotos para registrar o momento. Durante a conversa, Mei menciona um assunto preocupante. Um misterioso indivíduo, conhecido como Hitman Hunter, vem derrotando diversos assassinos famosos. Segundo os rumores, até profissionais extremamente experientes já caíram diante dele. Por isso, ela aconselha Gero a permanecer atento. Enquanto se preparam para ir embora, uma garota de cabelo rosa se aproxima inesperadamente. Antes mesmo de explicar o motivo de sua aparição, ela pede para tirar algumas fotos ao lado deles. Depois disso, apresenta-se como Kimi. Kimi revela que estava procurando uma oportunidade para encontrar Gero pessoalmente, porque deseja contratá-lo para um trabalho. Mei estranha a situação e lembra que ela poderia simplesmente utilizar os meios normais de contratação. Porém, Kimi responde de forma tão convencida que acaba irritando Mei imediatamente. Quando percebe que corre o risco de ser ignorada, Kimi resolve explicar toda a situação. Ela revela que também pertence ao mundo dos mestres e que está preocupada com os ataques do Hitman Hunter. Por isso, deseja contratar Gero como guarda-costas até que a ameaça seja resolvida. A proposta não convence Mei nem por um segundo. Para ela, alguém que pertence a uma família de mestres deveria ser capaz de se defender sozinho. Kimi então admite que combate nunca foi seu ponto forte. Antes que a conversa termine de vez, Gero sugere que escutem tudo com calma. O simples fato de ele defendê-la deixa Kimi completamente encantada. Logo em seguida, ela resolve mostrar qual é sua especialidade. Com um pequeno chamado, um hamster aparece ao seu lado. Assim, Kimi revela ser uma mestre dos hamsters, enquanto o pequeno companheiro se chama Sirius. Ela então explica que não quer se envolver em conflitos, mas a associação da qual faz parte está determinada a perseguir o Hitman Hunter. O problema é que sua posição dentro da organização é extremamente baixa. Segundo ela, muitos dos outros membros sequer se importariam se algo acontecesse com ela. Kimi também conta que nunca participou das atividades violentas que tornaram vários mestres famosos. Por esse motivo, acaba sendo constantemente menosprezada pelos demais. No fim das contas, ela conclui que jamais conseguirá pagar a taxa normal cobrada por Gero e decide desistir da contratação. Mesmo assim, fica feliz por finalmente conhecer alguém que admira. Mas quando está prestes a ir embora,
Jero a surpreende. Ele afirma que aceitará protegê-la por um valor muito menor do que costuma cobrar. Ao ouvir isso, Kimi fica tão emocionada que corre para abraçá-lo imediatamente. Pouco depois, ela leva Jero e Mei até a sede da associação a qual pertence. No entanto, assim que chegam ao local, os três percebem que algo terrível aconteceu. O prédio está completamente silencioso, e os membros da associação já não respondem a ninguém. Enquanto tentam entender a situação, um homem de cabelos brancos chama a atenção deles ao permanecer parado em um dos cantos do local. Inicialmente, eles acreditam que seja apenas mais um integrante da associação. Porém, Kimi afirma que nunca viu aquele homem antes. No instante seguinte, o desconhecido dispara para frente numa velocidade impressionante. Jero mal consegue reagir quando é atingido por um golpe direto e o atacante recua imediatamente. Sem demonstrar qualquer hesitação, o homem revela que já sabe exatamente quem está diante dele, o lendário mestre dos venenos, e para sua satisfação, encontrou seu próximo alvo muito antes do esperado. Ao perceber o perigo, Jero ordena que Mei e Kimi deixem o local imediatamente. As duas finalmente entendem a gravidade da situação e fogem dali enquanto a batalha está prestes a começar. Diante do inimigo mais perigoso que já enfrentou até então, Jero percebe que não poderá cometer nenhum erro. Assim que Mei e Kimi deixam o local, Jero avalia rapidamente sua situação. Embora tenha evitado algo mais grave por muito pouco, o golpe recebido reduziu bastante sua capacidade de combate. Sem perder tempo, o misterioso atacante volta à ofensiva. Com apenas uma pequena lâmina, ele desfere um ataque tão poderoso que Jero percebe imediatamente que está diante de um adversário fora do comum. Entendendo que prolongar aquela luta seria extremamente perigoso, Jero decide usar seus venenos de fortalecimento. A substância aumenta drasticamente sua velocidade, força e percepção, permitindo que ele finalmente acompanhe os movimentos do inimigo. Com o aumento de poder, Jero parte para o contra-ataque e consegue lançar uma sequência de golpes que arremessa o adversário para longe. Por um instante, parece que aquilo resolverá o problema, mas a fumaça se dissipa e o homem surge completamente ileso. Como se isso não bastasse, ele ainda atende uma ligação no meio da batalha, demonstrando uma tranquilidade absurda diante de alguém considerado um dos mestres mais perigosos do mundo. O confronto recomeça imediatamente. Usando toda a sua força física, o caçador pressiona Jero sem dar qualquer espaço para recuperação. Mesmo utilizando diferentes venenos e estratégias, Jero continua incapaz de acompanhar totalmente seus movimentos. Após observar sua força monstruosa, Jero chega a acreditar que ele pertence a alguma linhagem poderosa. Porém, o homem responde que nasceu em uma família completamente comum. Essa resposta deixa Jero chocado. Naquele momento, ele entende que está enfrentando alguém que ultrapassou naturalmente os limites das grandes famílias de mestres. Sem alternativas, Jero aposta tudo em uma última tentativa e força ainda mais seu corpo com uma nova dose de aprimoramento. O problema é que o esforço excede seus limites físicos. Seu corpo finalmente cede. Caído no chão, ele vê o inimigo se aproximar lentamente. Mesmo nessa situação, sua principal preocupação não é consigo mesmo. Jero apenas pede que Mei e Kimi não sejam envolvidas. O pedido faz o homem parar por alguns segundos. Nesse exato instante, Kimi retorna ao local. Recusando-se a abandonar alguém que decidiu protegê-la, ela enfrenta o medo e declara que não ficará observando enquanto Jero é derrotado. Em seguida, explica que ele é diferente de muitos mestres que conheceu, lembrando que ele aceitou ajudá-la, mesmo quando ela não tinha condições de pagar pelo serviço. Determinada a fazer alguma coisa, Kimi ativa sua técnica especial relacionada aos hamsters. O resultado, porém, deixa todos sem reação. Até mesmo o próprio adversário fica confuso diante da habilidade apresentada. Mas algo inesperado acontece logo depois. Em vez de continuar atacando, o homem pega Jero e revela que pretende levá-lo para receber tratamento. A mudança repentina deixa todos perplexos. Quando questionado, ele explica que não tem interesse em eliminar pessoas inocentes. Após observar as atitudes de Jero, conclui que ele não se encaixa no tipo de alvo que costuma perseguir. Pouco depois, apresenta seu nome. Ele é Nakagawa. Nakagawa revela que seu verdadeiro objetivo é impedir os planos do Clã das Feras, uma organização que estaria preparando algo capaz de colocar inúmeras pessoas em risco. Mei questiona por que outros mestres também foram derrotados ao longo de sua caçada. Nakagawa responde que eles apenas acabaram entrando em seu caminho durante a investigação. Segundo ele, seu sonho é simples: viver tranquilamente ao lado da mulher que ama em um mundo livre de pessoas perigosas. Mesmo considerando a ideia extrema, Jero admite que alguém com um poder tão absurdo talvez realmente consiga alcançar seus objetivos. Ao perceber que Nakagawa pretende poupá-los, Kimi comemora aliviada, mas sua alegria dura pouco. De repente, ela desmaia sem qualquer aviso. Jero, Mei e Nakagawa correm para ajudá-la.
e logo percebem algo estranho. O acessório que Kimi usa no pescoço começa a se transformar em uma criatura viva, semelhante a uma serpente. Antes que consigam agir, um morcego aparece e passa a falar diretamente com eles. A criatura explica que aquele dispositivo foi ativado e que qualquer tentativa de removê-lo à força colocará Kimi em grande perigo. O objeto, conhecido como Bond Constrictor, foi criado especificamente para drenar a energia vital de seu hospedeiro. Segundo o morcego, Kimi possui apenas 3 dias antes que a situação se torne irreversível. Indignado, Gero exige respostas. Então o mensageiro revela o verdadeiro objetivo por trás de tudo aquilo. Kimi está sendo usada como isca. Se quiserem salvá-la, Gero e Nakagawa terão de seguir até o território controlado pelo Clã das Feras, um lugar conhecido como Reino Animal Dogo. Com essa ameaça lançada diante deles, uma nova e perigosa missão finalmente começa. Para salvar Kimi, o grupo segue rumo ao território do Clã das Bestas, localizado dentro do Reino Animal Dogo. Durante a viagem de lancha, Gero fica surpreso ao descobrir que Mei possui licença de navegação de primeira classe. Com toda a naturalidade do mundo, ela explica que conseguiu essa qualificação graças aos muitos homens ricos que enganou no passado, deixando o assunto ainda mais estranho do que deveria. Enquanto avançam pelo mar, Gero percebe que a serpente presa ao pescoço de Kimi parece mais tranquila do que antes. Mesmo assim, ninguém sabe como removê-la. Por causa disso, ele acredita que precisará arrancar respostas diretamente dos responsáveis pelo Clã das Bestas. À medida que se aproximam da ilha, Kimi finalmente cria coragem para falar. Ela agradece por tudo o que Gero fez até aquele momento, mas pede que ele volte atrás. Na visão dela, o convite para encontrarem o Clã das Bestas é claramente uma armadilha, e ela não quer que mais ninguém se coloque em perigo por sua causa. Gero, porém, não demonstra a menor intenção de recuar. Ele lembra que prometeu protegê-la e afirma que pretende ajudá-la a se libertar daquela situação, custe o que custar. Peach também entra na conversa e diz que não vê problema algum em ajudar, principalmente se isso significar enfrentar adversários fortes. Ao ouvir aquelas palavras, Kimi não consegue conter a emoção e acaba chorando de felicidade. Pouco tempo depois, eles finalmente chegam à ilha. Gero pede para Mei permanecer em segurança enquanto resolve o problema relacionado ao Clã das Bestas. No entanto, antes que possam dar sequer alguns passos, uma criatura marinha gigantesca emerge da água e provoca uma confusão repentina. Ao mesmo tempo, uma enorme ave mergulha dos céus, captura Kimi e a leva para longe. Sem perder tempo, Gero ativa sua técnica de movimentação e dispara pela superfície do mar em perseguição. Enquanto isso, Peach protege Mei do ataque da criatura marinha e demonstra uma habilidade impressionante ao neutralizar a ameaça com extrema facilidade. Observando tudo de perto, Mei finalmente entende o que Gero queria dizer quando afirmou que havia alguém extremamente forte ao lado deles. Após uma perseguição intensa, Gero alcança o responsável pelo sequestro de Kimi. O homem se apresenta como Gota, um especialista em controlar aves. Sem demonstrar qualquer preocupação, ele revela que foi contratado para capturar Kimi apenas para atrair Gero para aquela ilha. Tentando aproveitar a oportunidade, Gero pergunta como pode remover a serpente do pescoço de Kimi. A reação de Gota muda imediatamente, o sorriso desaparece e ele fica completamente sério, afirmando que até mesmo tocar nesse assunto é considerado um grave crime dentro do Clã das Bestas. Logo depois, Gota ordena um ataque em massa de suas aves. A luta começa de forma explosiva. Usando uma velocidade impressionante, ele consegue pressionar Gero desde os primeiros momentos do combate. Enquanto troca golpes com o adversário, Gota revela que existe uma recompensa gigantesca pela derrota de Gero. Para ele, concluir essa missão representa a chance de finalmente realizar seu maior sonho, viajar para os Estados Unidos, o país que considera a terra natal do beisebol. Enquanto a batalha continua, 2 observadores acompanham tudo através de esferas especiais de transmissão. Um deles questiona se Gero realmente conseguirá vencer, mas o outro demonstra total confiança. Segundo ele, especialistas em venenos costumam preparar armadilhas que ninguém percebe até que seja tarde demais, e é exatamente isso que acontece. Quando Gota se prepara para utilizar uma de suas técnicas mais poderosas, Gero lança uma bomba de fumaça entre eles. Convencido de que se trata de algum tipo de veneno, Gota perde um instante precioso, tentando se proteger. Era exatamente a abertura que Gero precisava. Atravessando a fumaça sem hesitar, ele acerta um golpe direto que derruba Gota de uma vez só. Completamente derrotado, Gota começa a revelar informações importantes sem nem precisar ser pressionado. Ele conta que a base principal do Clã das Bestas fica no topo da montanha da ilha. Porém, antes que consiga falar muito mais, a
serpente em seu pescoço se contrai de repente. Uma voz misteriosa ecoa através dela. Era Dogo, que finalmente decide entrar em contato direto com Gero. A voz que surge através da serpente pertence a Dogo, o líder do clã das bestas. Sem rodeios, ele pergunta a Gero se é verdade que ele aceita trabalhos de guarda-costas por valores ridiculamente baixos. Gero confirma e explica que seu objetivo principal continua sendo encontrar alguém com quem possa se casar. A resposta faz Dogo cair na gargalhada. Ele deixa claro que já percebeu o interesse de Gero por Kimi, mas logo muda de tom e começa a menosprezá-la. Segundo ele, alguém da linhagem de Gero jamais deveria pensar em construir uma relação com ela. Irritado com aquelas palavras, Gero manda que ele fique em silêncio. Mal termina a frase e um ataque surge em sua direção. Dogo revela que utilizou uma combinação envolvendo o sangue de Gota e o de Kushima, um especialista em lança. Como resultado, Gota passa a reproduzir técnicas de combate extremamente refinadas, pressionando Gero com investidas precisas e difíceis de acompanhar. Mesmo conseguindo se defender, Gero encontra dificuldades para entender como seu adversário está utilizando habilidades que originalmente pertenciam a outra pessoa. Enquanto observa tudo à distância, Dogo acredita que a luta já está decidida. Enquanto isso, em outra região da ilha, Mei e Peach conseguem voltar à costa após serem arrastados para longe pelas correntes marítimas. Porém, não demoram a encontrar um enorme urso branco bloqueando seu caminho. Mei imediatamente fica alerta, esperando um ataque. Para sua surpresa, o animal começa a executar movimentos de artes marciais. A cena é tão inesperada que ela prefere não descobrir o que acontecerá em seguida, e tenta se afastar discretamente. Mas assim que faz isso, o urso volta a encará-la de maneira ameaçadora. De volta ao combate principal, Gota prepara seu golpe final, convencido de que finalmente derrotará Gero. No entanto, algo estranho começa a se acontecer com suas aves. Elas ficam cada vez mais lentas, perdem velocidade e começam a demonstrar sinais claros de enfraquecimento. Confuso, Gota exige uma explicação. Gero então revela o que fez durante a batalha. Ele misturou ao próprio sangue uma substância capaz de reduzir gradualmente os movimentos de quem entrasse em contato com ela. Como as aves acabaram sendo expostas durante o confronto, seu desempenho caiu sem que ninguém percebesse. Sem alternativas, Gota ordena uma última investida de todo o seu bando. Mesmo cercado, Gero atravessa os ataques, alcança o adversário e encerra a luta com um golpe decisivo. Observando tudo através de suas esferas, Dogo fica ainda mais interessado nas capacidades de Gero. Quanto mais vê, mais convencido fica de que precisa obter aquele sangue para seus próprios objetivos. Apesar da vitória, Gero não demonstra qualquer desejo de continuar atacando Gota. Desde o início, ele percebeu que o rapaz era apenas alguém perseguindo seu sonho e que acabou envolvido com as pessoas erradas. Aliviado, Gota agradece por ter sido poupado, mas Dogo não compartilha da mesma opinião. Sem aviso, ele ativa a serpente ligada ao subordinado e encerra sua participação de forma imediata. Em seguida, volta a falar diretamente com Gero e faz uma ameaça simples e assustadora. Ele pode fazer exatamente a mesma coisa com Kimi quando quiser. Logo depois, revela a única forma de remover a serpente, que está presa ao pescoço dela. Para libertá-la, será necessário obter diretamente o sangue de Dogo. Com um sorriso confiante, ele convida Gero a subir até o topo da montanha e tentar tomá-lo pessoalmente. Enquanto isso, Mei continua tentando escapar do urso branco. Quando a situação parece prestes a sair do controle, Peach desperta e resolve o problema rapidamente. Pouco depois, porém, uma sanguessuga consegue coletar discretamente uma amostra de seu sangue. Só mais tarde a verdade é revelada. O urso branco era, na realidade, Byakko disfarçada o tempo todo. Toda aquela encenação tinha apenas um objetivo: conseguir o sangue de Peach para os planos de Dogo. De volta ao esconderijo do clã das bestas, Dogo observa os resultados com satisfação. Agora ele possui amostras tanto de Gero quanto de Peach. Convencido de que reuniu tudo o que precisava, ele acredita estar cada vez mais perto de colocar seu plano em prática. Quando a noite chega, Gero e Kimi encontram abrigo em uma caverna. Apesar do silêncio ao redor, Gero não consegue relaxar. A ameaça de Dogo continua pairando sobre eles, e ele sabe que Kimi ainda corre perigo. Em meio a esses pensamentos, os hamsters de Kimi acabam provocando uma situação inesperada. Pegando Gero completamente desprevenido, eles fazem com que ele perca o equilíbrio e acabe caindo sobre ela. Após alguns segundos de silêncio, Kimi finalmente abre seu coração. Com lágrimas nos olhos, ela pede desculpas por acreditar que só causou problemas desde o momento em que entrou na vida dele. Mas Gero responde imediatamente. Ele diz que ela não precisa carregar esse peso sozinha. Os dois chegaram até ali juntos e continuarão enfrentando tudo juntos. E quando chegar a hora, eles também irão derrotar Dogo juntos. Depois de decidirem unir forças para enfrentar Toshiro, Kimi resolve mostrar para Gero que ela é muito mais capaz do que aparenta. Com a ajuda de seus hamsters, ela ativa
ativa uma técnica especial de sua linhagem e cria um mapa completo de toda a ilha. Ao ver aquilo, Gero fica impressionado. Ter uma visão detalhada do terreno representa uma enorme vantagem para qualquer plano que eles precisem colocar em prática dali para frente. Mas Kimi não para por aí. Cheia de confiança, ela diz que ainda tem muito mais para mostrar e anuncia que vai preparar um dos pratos mais famosos de sua família. Seus hamsters entram em ação imediatamente, ajudando a reunir ingredientes e agilizando todo o processo. Em pouco tempo, a refeição fica pronta. Orgulhosa do resultado, Kimi oferece a comida para Gero e até tenta servi-lo pessoalmente. Porém, ele hesita. Desde pequeno, foi ensinado por seu pai a desconfiar de qualquer alimento preparado por outras pessoas. Durante anos, essa ideia ficou tão enraizada em sua mente que acabou se tornando um hábito difícil de abandonar. Mesmo assim, após alguns segundos de reflexão, Gero decide deixar o passado para trás e prova a refeição. Para sua surpresa, o sabor é muito melhor do que imaginava. Na verdade, aquela acaba sendo uma das melhores refeições que ele experimentou em muito tempo. O elogio deixa Kimi radiante. Feliz com a reação dele, ela revela que aquele prato possui um significado muito especial. Quando era criança, era seu irmão quem costumava prepará-lo. Mesmo nos períodos em que passavam por grandes dificuldades financeiras, ele sempre encontrava uma forma de cozinhar algo para ela. Por isso, aquela receita guarda inúmeras lembranças preciosas. Gero agradece sinceramente pela refeição e reforça o quanto gostou da comida. Com isso, os dois continuam conversando por mais algum tempo antes de finalmente decidirem descansar. Mais tarde, naquela noite, porém, Gero percebe uma presença estranha se aproximando. Seu instinto imediatamente entra em alerta. Sem perder tempo, ele sai da caverna para investigar e acaba encontrando um mestre acompanhado por um enorme exército de koalas. O invasor demonstra total confiança, acreditando que conseguirá derrotar Gero sem qualquer dificuldade, mas a realidade se mostra completamente diferente. Assim que o confronto começa, Gero assume o controle da situação. Em poucos segundos, a batalha já está praticamente encerrada, deixando evidente a enorme diferença de habilidade entre os dois. Após eliminar a ameaça, Gero retorna para a caverna, esperando encontrar Kimi descansando onde a deixou. No entanto, ao entrar, ele encontra alguém completamente diferente ocupando aquele lugar. Era Toshiro. A simples presença dele faz o clima ficar pesado imediatamente. Sem esconder a preocupação, Gero exige saber onde Kimi está. Toshiro responde de forma tranquila, afirmando que já havia dado fim nela. Por alguns instantes, Gero fica sem reação. Então Toshiro começa a rir e revela que aquilo não passou de uma provocação. Kimi ainda está viva. Pelo menos por enquanto. Logo em seguida, ele explica o verdadeiro motivo de sua visita. Segundo Toshiro, o sangue de Gero continua sendo essencial para suas pesquisas. Quanto mais próximo do limite físico Gero fica, mais facilmente suas linhagens modificadas conseguem aceitar combinações que normalmente seriam impossíveis. Para Toshiro, isso transforma Gero na ferramenta perfeita para criar linhagens cada vez mais poderosas. Depois da explicação, ele revela sua armadilha. Mestres criados artificialmente por suas experiências começam a surgir por todos os lados. Em questão de segundos, Gero se vê completamente cercado por inimigos. Satisfeito ao ver o plano funcionando exatamente como imaginava, Toshiro se afasta com um sorriso confiante, deixando Gero sozinho diante daquela enorme quantidade de adversários. Enquanto isso, Kimi desperta em um local desconhecido. Ao abrir os olhos, ela percebe que está amarrada e incapaz de se mover livremente. Pior ainda, ela não está sozinha. Ao redor, diversos membros da clã das bestas também estão presos. Muitos aparentam estar exaustos, enquanto outros parecem já ter perdido quase toda a esperança de escapar. Mesmo naquela situação, Kimi se recusa a desistir. Sem conseguir usar os braços ou as pernas, ela pensa rapidamente em uma alternativa. Então tira Sirius da boca e o empurra cuidadosamente em direção a uma abertura próxima. Sua esperança é simples, fazer com que Sirius encontre uma maneira de ajudá-la ou consiga avisar alguém sobre onde ela está sendo mantida. Enquanto Kimi tenta encontrar uma forma de escapar, Gero continua enfrentando a enorme legião de mestres artificiais criados por Toshiro. Escondido em seu esconderijo, o vilão observa tudo com grande interesse. Ele sabe que nenhum daqueles inimigos possui força suficiente para derrotar Gero sozinho. Em um confronto individual, qualquer um deles seria facilmente superado. Porém, esse nunca foi o objetivo. A estratégia de Toshiro é simples, usar a quantidade para desgastar seu adversário até que ele não consiga mais continuar lutando. E aos poucos, a pressão começa a aumentar. Mais e mais inimigos avançam sem parar. Gero continua vencendo cada confronto, mas o cansaço começa a se acumular. Convencido de que sua vitória está próxima, Toshiro acredita que
finalmente chegou o momento de derrubar Gero, mas tudo muda em um instante. Uma enorme massa de água surge repentinamente sob o campo de batalha e afasta Gero do perigo. Quando ele recupera o equilíbrio, encontra uma figura inesperada diante dele. Era Shiori. Sem perder tempo, ela deixa claro que não apareceu porque gosta dele. Na verdade, só está ali porque Mei a contratou para ajudar. Shiori ainda aproveita para provocar Gero, supondo que ele tenha se metido em mais uma missão absurda e mal remunerada. Quando pergunta quanto ele está recebendo, Gero responde com naturalidade. Ao ouvir o valor, Shiori considera aquilo completamente ridículo. Enquanto isso, Mei e Peach seguem em direção ao local do conflito. Durante o caminho, Peach comenta que pretende acabar com os problemas causados pelo clã das bestas. Na visão dele, qualquer pessoa que provoque tanto caos acaba prejudicando os negócios de seu café. Pouco depois, ele pergunta por que Mei está tão empenhada em salvar Kimi. Mei pensa por alguns instantes antes de responder com sinceridade. Segundo ela, a questão não é apenas salvar Kimi. O mais importante é ajudar Gero a se tornar alguém capaz de criar laços verdadeiros com outras pessoas. Ela acredita que, ao continuar ajudando quem precisa e construindo conexões genuínas, ele poderá encontrar alguém especial no futuro. Peach entende o raciocínio, mas comenta que provavelmente existiriam métodos muito mais simples para isso. Mei concorda. Ela revela que já tentou diversas alternativas, desde aplicativos de relacionamento até encontros organizados, mas nenhuma delas funcionou. Por isso, acredita que essa pode ser a melhor oportunidade para Gero mudar aos poucos. De volta ao campo de batalha, Gero e Shiori percebem que derrotar os inimigos um por um levaria tempo demais, então os dois elaboram um plano para eliminar todos de uma única vez. Gero prepara uma substância tóxica que rapidamente começa a se espalhar pelo ambiente. Ao perceberem o perigo, os mestres artificiais entram em pânico e tentam bloquear a respiração para se proteger. Era exatamente isso que Gero queria. Usando seu controle sobre a água, Shiori manipula a umidade do ar e faz a substância alcançar os inimigos, de uma forma que eles não conseguem impedir. Um após o outro, todos acabam derrotados. Pouco tempo depois, não resta mais nenhum adversário em pé. Aliviada, Shiori comenta que finalmente aquela confusão chegou ao fim. Mesmo assim, ela aproveita para chamar a atenção de Gero. Segundo ela, discutir o plano em voz alta na frente dos inimigos foi uma péssima ideia e ele deveria ser mais cuidadoso no futuro. Após dar o conselho, Shiori começa a ir embora. Antes que ela se afaste completamente, Gero a chama. Ela para por um instante e olha para trás. Então, de forma sincera, Gero agradece por ela ter aparecido para ajudá-lo. A honestidade em suas palavras pega Shiori de surpresa, embora ela tente não demonstrar. Ao mesmo tempo, a situação de Kimi se torna cada vez mais perigosa. Um colar em forma de serpente preso ao seu pescoço continua apertando lentamente, fazendo suas forças diminuírem cada vez mais. Conforme sua consciência começa a vacilar, lembranças antigas surgem em sua mente. Ela se recorda da época em que ainda era uma criança. Naquele período, havia sido cercada por pessoas que constantemente a incomodavam. Sem ninguém para ajudá-la, parecia não existir saída. Foi então que um jovem Gero apareceu. Sem demonstrar qualquer hesitação, ele resolveu a situação em poucos instantes e afastou todos que estavam causando problemas. Para Kimi, aquela cena foi inesquecível. Naquele dia, ela decidiu que se tornaria sua maior admiradora. Porém, também sabia que Gero era alguém extremamente complicado naquela época. Por isso, escolheu manter certa distância. Mesmo assim, anos depois, ele ainda decidiu ajudá-la novamente. E desta vez, não foi por obrigação. Gero veio porque realmente queria salvá-la. Ao pensar nisso, Kimi sente que precisa fazer alguma coisa. Reunindo toda a força que ainda possui, ela consegue se erguer e ativa sua linhagem modificada. Em seguida, conecta seus hamsters e ratos em uma grande rede de comunicação. Através deles, sua voz começa a ecoar por toda a prisão. Chamando a atenção dos outros prisioneiros, Kimi encara todos ao redor com determinação. Então faz uma proposta simples e direta. Se eles querem recuperar a liberdade, vão destruir aquele lugar inteiro juntos. Enquanto o caos se espalha pela base, Mei Kinosaki e Peach Nakagawa encontram uma entrada escondida nos fundos, um caminho subterrâneo que leva direto ao coração do território do Clã das Feras. Pelas informações que conseguiram reunir, essa passagem é a rota mais rápida e segura para chegar ao prédio principal sem cruzar com tantos inimigos. Sem perder tempo, os dois avançam pelo túnel. Só que, antes de alcançarem o destino, são bloqueados por um esquadrão especial conhecido como as 5 Estrelas das Feras. A fama deles parece ameaçadora, mas diante de Peach, a diferença de força fica clara em segundos. Ele derruba todos rapidamente e continua seguindo com Mei até a sala final. Lá dentro, eles encontram Toshiro Dogo. Ao lado dele está Byaku, usando sua conhecida fantasia de urso. Mas Toshiro não demonstra surpresa nenhuma. Pelo contrário, ele permanece calmo, como se já soubesse que os dois chegariam até ali. Sem se preocupar, ele apenas manda Byaku ganhar tempo enquanto prepara seu próximo passo. Obedecendo sem hesitar, ela avança
e ativa sua linhagem modificada. O golpe vem com tanta força que até Peach sente a pressão e começa a suar. Nesse momento, a história volta ao passado de Byaku. Quando ainda era criança, sua mãe adoece de repente e cai sem forças. Assustada, Byaku corre para ajudá-la e a coloca na cama, ficando o tempo todo ao seu lado, tentando cuidar dela da melhor forma possível. Vendo a situação piorar, Byaku implora para levá-la ao hospital, mas sua mãe, mesmo fraca, sorri e diz para a filha não se culpar. Ela explica que o hospital só atende mestres das feras com parceiros oficiais. Por ser uma mãe sozinha, criando a filha sem esse reconhecimento, ela não tem direito ao tratamento. Mesmo assim, Byaku não aceita ficar parada. Ela junta todas as moedas que encontra e corre até o hospital, pedindo ajuda com tudo o que tem. Mas ninguém escuta. A porta se fecha diante dela, e a esperança parece desaparecer. É então que Toshiro Dogo surge em sua vida. Para Byaku, aquele encontro muda tudo. Desde esse dia, ela passa a viver para servi-lo, acreditando que realizar os desejos dele era o único sentido que ainda restava. De volta ao presente, essa lealdade não é suficiente para mudar o resultado da luta. Peach encontra uma abertura e vence Byaku com um único ataque preciso. A cena deixa Peach indignado, porque ele não consegue aceitar a forma fria como Toshiro trata alguém que dedicou a própria vida a ele. Mas Toshiro não demonstra tristeza. Ele se aproxima de Byaku e a carrega como se tudo aquilo fosse apenas parte do plano. Mesmo no limite, ela pede desculpas por não ter conseguido deter Peach. Toshiro responde que isso não importa mais, porque sua criação finalmente está completa. Então, uma criatura gigantesca começa a emergir de um enorme bloco de gelo. Toshiro leva Byaku até ela e a usa como a peça final do experimento. Assim nasce Hyako, a besta Franken, criada a partir das linhagens das grandes famílias e de várias amostras especiais. Uma existência poderosa e instável. Assim que desperta, Hyako parte para cima de Peach e o lança para longe com uma força absurda. Peach percebe que está em grande desvantagem. Para enfrentar aquele monstro de frente, ele precisa improvisar uma arma e acaba pegando ossos espalhados pelo local. Mesmo assim, a vantagem não vem. Peach analisa melhor a situação e entende que Hyako é mais forte, mais pesado e ainda consegue alterar o próprio corpo conforme a batalha. Antes que ele consiga reagir, a criatura prevê seu movimento e o acerta primeiro. Toshiro se aproxima e explica que Peach não tem como vencer. Para ele, Hyako é uma versão aprimorada do próprio Peach, feita para superar suas habilidades em todos os aspectos. Quando Hyako se prepara para atacar de novo, Peach recebe uma ligação inesperada de Marin Arimura. Ela fala de forma leve sobre uma turnê da banda favorita deles e comenta que os dois deveriam planejar a viagem. Toshiro fica irritado, achando que Marin não entende a gravidade da situação, mas Peach entende exatamente o contrário. Marin sabe muito bem o que está acontecendo. Ela ligou daquele jeito porque conhece Peach e sabe que esse tipo de conversa é justamente o que reacende sua motivação. Com a mente no lugar, Peach muda completamente sua postura. Ele começa a calcular cada possibilidade e chega a uma conclusão. Se Hyako consegue prever seus movimentos, então ele precisa agir rápido demais e de forma imprevisível demais para ser lido. A partir daí, o ritmo vira. Toshiro percebe que Peach está começando a superar a besta e perde a calma. Peach aproveita a abertura, corta um dos braços de Hyako e ainda usa o próprio membro da criatura como arma para continuar atacando. Dentro de Hyako, Byaku continua ligada ao sistema da besta e vai perdendo o controle conforme o corpo recebe dano. Em uma última tentativa, ela reúne o que resta de força e lança um ataque final. Só que Peach reage antes. Ele atravessa a defesa da criatura com um golpe decisivo e causa dano suficiente para encerrar a batalha. Exausto, ele cai no chão e só pede alguns minutos para descansar, sem perceber que o perigo ainda não acabou. Mesmo depois de Hyako cair, a situação ainda não termina. Peach está completamente esgotado no chão, tentando recuperar o fôlego, enquanto Mei Kinosaki percebe que aquele lugar continua perigoso demais para eles ficarem ali. Só que Byaku ainda resiste por mais alguns instantes. Mesmo sem forças, ela continua pensando em Toshiro Dogo e oferece tudo o que ainda resta dela para completar o plano dele. Para Byaku, servir Dogo até o fim era a única forma de dar sentido à vida que levou desde criança. Mei entende que aquilo é um sinal de alerta. Ao redor deles, a energia da linhagem de Byaku começa a se espalhar pelo laboratório, tomando o ambiente como se algo maior estivesse prestes a acontecer. Ela tenta tirar Peach dali o mais rápido possível, mas antes que consiga escapar, Toshiro aparece diante dela e bloqueia o caminho. Quando tudo parece virar contra Mei e Peach, uma enorme onda de água invade o campo de batalha. Hikaru Jero e Shizuku Ushio chegam bem a tempo de impedir que Dogo avance. A entrada deles muda o clima da cena imediatamente, porque agora Mei não está mais sozinha diante daquele monstro. Jero se aproxima usando sua luva especial e pede desculpas a Mei por ter arrastado ela para aquele conflito. Afinal, no começo, ela deveria apenas ajudá-lo como conselheira de casamento, mas acabou sendo colocada no meio de uma disputa absurda entre famílias. Dogo, porém, não se intimida. Ele encara todos e começa a
falar sobre o orgulho do clã das feras. Mesmo fazendo parte das 5 grandes famílias, ele acredita que seu clã está acima dos outros, porque suas linhagens modificadas não possuem limites claros. Para ele, enquanto os outros se prendem a regras e tradições, as feras podem evoluir sem parar. Então, Dogo revela sua verdadeira cartada. Ele preparou uma mistura especial criada a partir de dezenas de espécies diferentes, incluindo amostras dos mestres que havia coletado antes. Assim que ativa essa substância, seu braço esquerdo começa a se transformar, e a presença de Hyako volta a se manifestar de uma forma ainda mais assustadora. A pressão é imediata. Em poucos instantes, Jero, Shizuku e os outros são derrubados pela força esmagadora de Dogo. Mei permanece consciente, mas fica desesperada ao tentar acordar Jero e perceber que ele não responde. Dogo então volta sua atenção para ela. Com a mesma frieza de antes, ele diz para Mei ficar quieta, como se aquilo fosse tornar tudo mais simples. A diferença entre eles parece absurda, e por um momento, o campo inteiro fica tomado pela sensação de derrota. Enquanto isso, na área onde Kimi Arashiyama e os outros estão presos, ela tenta convencer todo mundo a reagir, mas os demais já perderam a esperança. Para eles, mesmo que consigam sair daquele lugar, enfrentar Dogo seria impossível. A situação de Kimi também piora. A pressão ao redor de seu pescoço aumenta, e ela sente a dor crescer, enquanto os outros insistem para que ela aceite que não há saída. Mesmo assim, Kimi não se entrega. Ela continua lutando contra o medo, procurando uma forma de agir. De volta ao campo de batalha, Mei vê algo inesperado. Jero está de pé outra vez. Só que, ao olhar melhor, ela entende o motivo. Ele tomou a 3ª dose de sua toxina, o Toxin Triple, algo extremamente perigoso para o próprio corpo. Mei lembra que uma 3ª dose deveria ser impossível de suportar. Pela expressão de Jero, parece que ele está se mantendo em pé apenas pela força de vontade. Mesmo assim, ele não recua. Dogo percebe a mudança e parte para acabar com a luta antes que Jero consiga reagir, mas no último instante, Jero desvia e surge atrás dele. Pela primeira vez, Dogo fica realmente surpreso. Aquilo não deveria acontecer. Jero não deveria conseguir se mover daquele jeito depois de usar uma dose tão arriscada. Tentando recuperar o controle da situação, Dogo ativa ainda mais habilidades de outras espécies, preparando um ataque definitivo antes que Jero desperte completamente. Só que, quando ele avança, algo muda no ar, a presença de Jero se torna diferente, pesada e imprevisível. Dogo para por um instante, tomado pelo choque, percebendo que talvez tenha provocado alguém muito mais perigoso do que imaginava. E é nesse ponto que o episódio 11 termina, deixando a luta final pronta para explodir no próximo confronto. Pessoal, muitos dos nossos vídeos teve a monetização cortada, e isso prejudica muito o canal, além de ter dado muitos direitos autorais. Mais paciência, né? Então, se puderem ajudar com seu gostei, ou hype, ou valeu demais, ou um simples comentário de apoio, ajudaria muito o titio. Até a próxima!